A nossa história começa há 5.000 anos atrás, na chamada Era do Desespero, e nessa época a humanidade estava quase sendo extinta. E para tentar salvar o mundo de entrar em colapso, um grupo composto por 4 grandes heróis se uniu para lutar contra a raiz de toda essa maldade, que era um ser conhecido como Erebus. Bom, eu acho que é Erebus, né, o nome, porque tá em inglês, então vai assim mesmo. E bom, entre esses 4 heróis nós temos a Luna, que é a arquimaga dos elfos e também conhecida como a Poeta das Estrelas. E também tinha um anão, que além de ser um mestre ferreiro, também era conhecido como um ferreiro divino, e o seu nome era Duveno, eu não sei como é que chama também esse aqui, porque tem um W no meio do D, eu não sei como é que fala. E tinha um carinha chamado Aron, ou Arron, porque tá com 2 R, que era chamado de O Bravo. E por fim, e não menos importante, a Lisinas, um dragão conhecido como o Rei Sábio. E ainda assim, mesmo com todos esses heróis, eles ainda não eram páreo para aquele grande mal. E tudo que sobrava é um campo de batalha e um céu vermelho, com os heróis caídos completamente derrotados. E no meio de tudo isso daí, nós vemos um carinha chamado Kaio, ou Kaio, tentando usar magia de cura para salvar a vida de um companheiro. E esse companheiro, na verdade, é o herói dragão Lisinas, que pede para que o jovem pegue o seu coração de dragão e siga em frente. E o Kaio, que é o nosso protagonista, fica desesperado e manda o dragão calar a boca porque ele vai salvá-lo não importa como. Mas ainda assim o dragão diz que já era tarde demais. E o prota tenta focar na sua magia de cura, porém não tá tendo efeito, e logo o dragão vai de arrasta pra China. E as últimas palavras do dragão foi se o prota se lembrava da primeira vez que eles se conheceram, e lembra que eles disseram que iriam salvar o mundo. E óbvio que diante dessa situação o prota tava muito pistola do que tava acontecendo, e o dragão apenas pediu desculpas por ter deixado todo aquele peso para o prota carregar. E assim ele acaba morrendo. E sem muita alternativa, o prota pega o coração do dragão e enquanto se lembra de todos os seus amigos. E ele agradece a todos por terem ficado com ele por todo esse tempo. E então um enorme poder começa a fluir pelo seu corpo. E agora, cheio de raiva por ter perdido seus amigos e com um poder absurdo, ele se depara para enfrentar o Erebus, ou Erebus, sei lá qual que é o nome desse velho. E mesmo com o Erebus de frente dele, o prota fica tranquilo ali, dizendo que não se importava se o corpo dele iria queimar por completo, pois ele iria ter a certeza de consumir a alma do Erebus. E bom, essa foi a história do Kaio, o herói do princípio e o protagonista da nossa história. E com isso ele vai em direção ao monstro, mas então a cena corta e vemos que tudo que aconteceu agora não passava de uma história bem antiga, e estava sendo contada de uma mãe para seu filho, e ela estava contando como o sacrifício do nobre dragão Lisinas foi o que afastou o Erebus e trouxe a paz para todos. Então o bebê começa a chorar e alguém reclama para a mãe, que se chama Reina, perguntando se ela já não se cansou de ler esse mesmo livro pela 1000ª vez. Porém ela fala que aquele livro é o favorito do Léo, que é o prota, pra quem não entendeu, né? Ela diz que vai ler de novo, e vemos que o bebê é extremamente parecido com o herói Kaio, porque, que nem eu tinha dito, né, ele é o protagonista da história. De qualquer forma, a mãe acha que o Léo tava adorando a história, porém, então vemos o pensamento do bebê, e ele tá achando tudo aquilo lá uma bosta, porque, tipo assim, ele não queria ler aquele livro, ele tava balançando o braço porque ele não queria ler. Afinal, pelo que a história tava dizendo, isso aconteceu há 5.000 anos no passado, e era ele que tinha derrotado Erebus. Só que por algum motivo ele acabou reencarnando nesse bebê chamado Léo, e também por alguma obra do destino que nem mesmo ele sabe, os livros pareciam estar tentando reescrever a história daquela batalha, quase como se ele nunca tivesse feito ela. Ou melhor, pra quem não entendeu, ele simplesmente não aparece na batalha, porque o Erebus só evaporou segundo a história, sendo que foi o prota que matou o Erebus, mas não tá na história. Tá, vamos continuar a história. Primeiro a gente tem que entender melhor como é que tá a vida do prota agora. Então a cena corta novamente para uma escola de magia chamada Escola Real de Delan, onde um professor estava dando aula para seus alunos, explicando que, como todos ali já sabiam, eles agora estão na Era dos Heróis. Então o professor explica que eles já fazem 5.000 anos desde aquele registro dos heróis, que é como se fosse uma bíblia que conta a história dos heróis. E bom, depois de todos esses acontecimentos, o mundo mudou completamente, e naquele ano, a Academia de Delan foi selecionada para sediar o exame de admissão para a Academia Lumene. E o professor não tinha dúvidas nenhumas que alguns alunos ali no meio tinham qualificações para se tornarem heróis, e que eles facilmente iriam passar no exame de admissão para deixar seus nomes marcados na história.
Bom, eu não sei se vai funcionar, né? Porque no caso do Prota, ele simplesmente foi apagado da história, então acho que não tem vantagem nenhuma ser herói. De qualquer forma, no meio de discurso do professor, ele escuta um som de ronco vindo de um dos alunos. E obviamente o professor dá uma bronca nele e vemos que quem tá roncando é ninguém menos que o Prota. E agora ele tava com 15 anos de idade, e o professor diz que se ele é tão bonzão assim para dormir na sua aula, então por que ele não explica qual era o ritual que alguém deveria fazer para se tornar um herói há 5.000 anos atrás? O Prota se levanta no meio de todo mundo e diz que se você fosse capaz de ter seu nome reconhecido, as pessoas iriam naturalmente te respeitar. Então não precisava desse negócio estranho de ritual ou sei lá o que. E obviamente o professor não fica muito feliz com essa resposta e manda outro aluno responder. E então um garoto de cabelos vermelhos levanta a mão e explica que, no passado, era quase impossível ser reconhecido pelos deuses. Então apenas um ritual sagrado poderia ser usado para selecionar os heróis. Como por exemplo, um dos rituais era conhecido como o Ritual de Sangue. E é óbvio que o professor elogia o garoto e diz que não esperava menos de um dos melhores magos do reino. E o nome do garoto ali era Gulliver Traten, da casa de Traten. E o professor continua a elogiar o garoto, dizendo que tem grandes esperanças para ele durante o exame para a Lumene. Nisso, o Prota começa a pensar no quanto tudo aquilo era uma mentira muito ruim. Porque na época dele, como herói Caio, ser notado pelos deuses era facinho e não tinha essa palhaçada de ritual sagrado. E o registro dos heróis foi uma benção dada ao mundo pelos deuses, em comemoração pela vitória que os heróis tiveram contra o Erebus. Porém, o Prota ainda tava sem entender nada porque nenhum dos feitos que ele tinha feito antes de reencarnar estava listado nesse livro. Era como se a história tivesse tentando apagar tudo que ele tinha feito. Só que nesse instante, os pensamentos dele foram interrompidos, porque os bandos de adolescente que tava do lado dele começou a gritar um com o outro, parecendo um estardalhaço da pega. Isso tudo por causa desse emblema de um tal de clã Zerdinger, misericórdia. Meu amigo, que nome que é esse? E bom, do outro lado da janela, eles veem várias pessoas bem vestidas, caminhando pelos corredores. E entre elas estava a Célia Zerdinger. Não vou conseguir falar. E os altos-falantes da escola anunciavam a chegada dos Zerdinger e que todos os alunos devem ir para o auditório para uma reunião obrigatória para recebê-los. Ô louco, que isso? Só porque os caras chegou, você é obrigado a cumprimentar os caras, e aí se eu não gostar dele, como é que faz? E bom, como eu fui excluído da história, não tem nada a ver com isso daí, vamos voltar para a história principal. E nesse momento, o Gulliver pergunta para o Prota se ele não vai tentar ser notado pelos Zerdinger. E ele ainda provoca o Prota falando que eles nunca iriam prestar atenção nele de qualquer jeito. Porém, o Prota cagou e andou pra todo mundo. E o Gulliver tenta disfarçar que ele queria ser notado por eles. E diz que vai pra lá só pra ver se a Célia era uma rival digna. E o Prota internamente falou, vai, me engana que eu gosto. E bom, depois de tudo isso, o Prota vai pra casa pra treinar com o seu bastão. E fica surpreso em como o seu corpo atual é melhor do que seu corpo que ele tinha na sua vida passada. Só que justo nesse instante ele é surpreendido por uma moça que pergunta do porquê que ele tava tão pensativo. E ela simplesmente vai pra cima dele com a sua espada. E óbvio que o Prota não ia ficar parado e saca a sua própria espada e defende, já reclamando do porquê ela atacou ele do nada. E a moça simplesmente responde que já fazia um tempo desde que eles não treinavam juntos. E ela aponta a espada para ele, dizendo que talento meia boca não vai ser o bastante para ele entrar na Lumene. Por isso, aquele seria o seu último teste. E assim eles começam a trocar uns golpinhos aqui e ali. E a mulher pergunta ao Prota se ele não deveria atacar com um pouco mais de força. E depois de mais alguns golpes, o Prota pergunta se aquilo ali não era um pouquinho demais para um tal de amor rigoroso. E aquela mulher doidona que atacou ele do nada é simplesmente a mãe do Prota. E o nome da mãe dele é Reina Ploff. E ela dizia que não se importava muito em testar os limites do seu filho. E acrescenta que mesmo ele falando que aquilo era um pouquinho demais, ele ainda assim estava conseguindo bloquear todos os ataques dela. Por isso ela partiu pra cima dele mais uma vez com sangue no olho. Só que no meio do caminho ela para e se pergunta se não estava mesmo pegando um pouco pesado com ele. Pois se o Prota não fosse capaz de desviar daqueles ataques, ele poderia se machucar. Só que nesse meio tempo que ela estava pensando, o Prota aproveita para desviar do ataque e contra-atacar, colocando uma espada contra ela e vencendo a luta.
E óbvio, como um bom filho, ele pergunta se a mãe dele tava bem, né? Pelo amor de Deus. Pô, por favor, né, rapaziada? Não vai querer bater na sua mãe, porque não é pelo amor de Deus, né? De qualquer forma, a mãe do Prota tava muito surpreso quão longe seu filho tinha chegado. E pergunta se ele ainda pretendia fazer o exame pra entrar na academia Lumene. Ah, eu não falei desse negócio da academia ainda, né? E bom, é uma academia de treinamento para os humanos virarem heróis. E dentro as 4 raças que receberem o registro dos heróis, que é aquele livro que eu falei lá atrás, cada uma delas tinha uma academia própria. E o Prota acreditava que, de todas elas, a academia Lumene é a mais provável de ter algum registro da vida passada dele. Por isso ele responde a pergunta da mãe dele, dizendo que é claro que ele vai pra academia. E com isso, a reina começa a dizer então que, por coincidência, o clã Zerdinger, que tinha visitado a escola do Prota mais cedo, também iriam morar com eles na mansão dos Plov. E ela continua dizendo que, por mais que ela não queira, ela iria pedir um favor para o vice-patriarca dos Zerdingers, para que ele ensinasse ao Prota as técnicas secretas de aura do clã, que com isso o Prota iria ser forte o bastante para se classificar no exame para Lumene, que iria acontecer no ano que vem. Só que mal ela sabia que o Prota pretendia se juntar a Lumene logo nesse ano. Porque tipo assim, ele tá com hack, né? Se ele já foi um herói forte pra um caramba, é só usar as técnicas de antigamente, não? E justo nesse momento, os Zerdinger chegam em sua carruagem. E então uma garota sai de dentro dela, enquanto se pergunta por que o tio dela não poderia ter só alugado um hotel ou algo do tipo pra eles ficar. E essa garota aí é a Célia Zerdinger, que também era conhecida como a Princesa da Espada. E ela comenta que gostaria de poder ficar nos exames para Lumene, ao invés de ir para um lugar pequeno como aquele. Olha meliante, o bagulho aqui é grande pra uma pega, tá ligado? Tá ficando de favor e vem reclamar. Ah não, pô, já ficava sem comer. Se fosse na minha casa, já ficava sem comer também, ia comer lá fora. Ah, pera aí, tinha que ser um negócio desse mesmo. Mas voltando pra história, o homem então pergunta pra ela se ela não estava ansiosa pra conhecer o tal do Leo Plov, aquele que havia dito que não estava interessado na visita do clã à escola. Ah, e esse homem aí é o Zeis Zerdinger, o vice-patriarca do clã, que a mãe do Prota tinha dito lá antes. E a Célia responde a ele que estava dizendo que o Leo é só um aspirante a cavaleiro que nem sabe o que é usar aura. Então provavelmente ele não era nada demais. E com isso a cena corta pro encontro das duas famílias. E o Zeis diz que é uma honra, e a reina dá as boas-vindas a ele e apresenta o seu marido, que era o Dade Plov, o patriarca da família. E a Célia também se introduz e agradece por receberem ela e o seu tio. E a reina conversa com a garota, e a Célia percebe que ela também tem cabelos pretos e olhos vermelhos, o que significa que a reina também fazia parte da linhagem dos Zerdingers. E o Zeis ainda afirma isso, dizendo que ela é a tia da Célia. Então, provavelmente os dois ali, pra quem não entendeu, é irmão, tá ligado? O Zeis e a reina. E falando nos dois, eles saem para conversar a sós. O patriarca diz que foi um caos hoje na escola por causa da visita deles. Porém, pergunta do porquê que o Leo não quis aparecer. E a reina brinca dizendo que deve ter sido uma humilhação pro legado dos Zerdingers. Mas o Prota não pensa em nada mais do que ficar treinando o dia todo. E enquanto eles conversavam, o Prota tava lá numa luta de espadas contra a Célia. E o Zeis pergunta se a reina realmente acha que ele seria capaz de herdar o poder da chama dos Zerdingers. E ela diz que não estava falando isso porque ele era filho dela. Porém, o Prota era uma pessoa muito digna. E é óbvio que ouvindo isso, o Zeis fica bem interessado em conhecer o Prota. Só que ainda assim, ele precisava testá-lo pessoalmente. E bom, vamos voltar um cadinho no tempo pra ver como é que o Prota e a Célia começaram a lutar simplesmente do nada. Bom, primeiramente, o Prota estava treinando para criar um bracelete que servia como receptáculo para acumular aura, já que nesse mundo as pessoas desenvolvem aura com o tempo. Porém, quando isso acontece, o corpo para de acumular a mana e a energia da alma desaparece. E o Prota tinha criado esse bracelete para acumular aura e só despertar ela no momento certo. E assim ele poderia controlar perfeitamente a aura com o máximo de poder possível. E ele também se lamentava por dentro por não ter conseguido fazer isso antes de reencarnar, já que ele poderia ter evitado a morte dos seus amigos. Porém, agora que ele tem uma nova vida, ele vai aproveitar qualquer oportunidade para ficar o mais apelão possível. E enquanto ele pensava nisso, a Célia simplesmente apareceu e interrompeu seu treinamento. Ela já chegou perguntando se ele era o tão falado Leo Plov, e acrescentou que o Prota estava se saindo muito bem com os conceitos básicos, e caso ele precisasse, ela poderia ajudar ele com o seu treinamento de espada. Mas por dentro ela queria fazer isso daí para
impressionar o tio dela, ganhar uns pontinhos lá com ele e não sei o que lá. O problema é que o Prota nem sabia quem diabos era ela. Daí é óbvio que diante disso a Celia se apresentou dizendo que era a princesa da espada. O Prota agradeceu ela, porém ele comentou que não tinha nenhum interesse em receber treinamento de alguém que tinha menos habilidade do que ele. Aí ela já começou a se perguntar se ele realmente achava que era mais forte do que ela. E o Prota pergunta que em uma luta até a morte, provavelmente ela venceria, já que ele ainda não poderia utilizar a aura. Só que se fosse em apenas um treinamento com as espadas, a história era bem diferente. E é claro que a Celia ficou muito irritada. Porém, ela pega uma espada e aceita treinar com ele, já que ele estava tão confiante. E ela acrescenta que, caso ela vencesse uma vez contra ele, o Prota iria se tornar servo dela por uma semana. E é óbvio que o Prota fica animado com isso e pergunta o que acontece se ele vencer. E a Celia, apontando a espada de madeira para ele, diz que caso ele vença, é ela quem iria servir ele por uma semana. E o Prota mal encostou na espada dele e a Celia simplesmente já partiu pra cima. E enquanto eles trocavam alguns golpes, ela ficou impressionada que o Prota tinha uma baita de uma velocidade. E conforme ele atacava, ela começa a ter dificuldade de bloquear os ataques dele. E o Prota tava tão estupidamente forte que só com um golpe dele o chão simplesmente quebrou. Tanto que chega uma hora em que por puro reflexo, Celia ativa sua armadura de aura. E o Prota pergunta se não era só pra ser uma sessão de treinamento sem aura. Daí a Celia falou que ativou apenas sem querer por reflexo. Porém o Prota acrescentou que isso não importava, pois ele iria ganhar de qualquer jeito. E assim, como um belo discípulo do Rock Lee, o Prota remove aquele bracelete que ele tava usando e vemos que além de conter a aura, ele também era muito pesado. E é óbvio que depois de fazer isso, ele fica absurdamente rápido e brutal com seus ataques. Não dá nem tempo pra Celia reagir e ela já tem logo a sua espada completamente destruída por ele. E assim ela perde a luta se perguntando como diabos ele era tão forte. É um pouco após isso, a Reina e os Zeus estão indo diretamente ao encontro do Prota e acabam esbarrando com ele pelos jardins da mansão. Nisso a Reina pede para que ele se apresente ao novo visitante e é exatamente isso que o garoto faz. E o Zeus também se apresenta e diz que é o tio do Léo e eles apertam as mãos. Nisso a mãe do Prota pergunta se ele já se encontrou com a Celia e justamente quando ele fala isso, uns guardas lá atrás aparecem carregando a garota numa maca, completamente desacordada. Bom, esse deu o mínimo, né? Eu tô do lado do Prota, porque a guria chegou falando mal da casa do cara, ia ficar lá de favor, já vem encher o saco. Nesse momento eu tô meio que do lado do Prota, mas é claro que eu não sou a favor de violência contra a mulher, né? Mas que nem dizem, o karma chegou. Tanto que o Zeus perguntou o que diabos tinha acontecido com ela, e mesmo depois de ouvir a explicação do guarda, ele tava sem acreditar que o Prota conseguiu derrotar mesmo sem aura. E o Patriarca diz que foi bem impressionante ele ter conseguido derrotar ela e pergunta que negócio que é esse de aposta que eles tinham feito. E o Prota diz que eles apostaram que a Celia ia se vestir de maid por uma semana e fizer tudo o que ele pedisse. E quando o Zeus escuta isso, ele fala que até entende que cumprir com a sua palavra em uma aposta é o correto a se fazer. Só que de jeito nenhum que ele vai deixar um membro da família Zendiger ser um serviçal de alguém. E do jeito que ele falou, até parecia que eles simplesmente espancaram o Prota ali mesmo. Por isso ele só pedia pro Prota cancelar a aposta e disse que iria compensá-lo de outra forma. Entretanto, o Prota bateu de frente e falou que recusava, pois enquanto a Celia responder pelos nomes dos Erdinger, ela deveria cumprir com as suas responsabilidades. E o Zeus tenta argumentar perguntando se ele não aceitaria mudar a aposta se ele ensinasse a técnica secreta dos Endigers pra ele. E o Prota só fala que não vê valor nenhum em aprender uma técnica ensinada com o propósito de apagar a humilhação de um membro da família. E com isso, o Zeus ficou ainda mais pistola e pergunta se ele tá de sacanagem, porque ele não tava só pedindo que um membro dos Erdingers agir como um servo dele, mas também estava ofendendo a técnica secreta da família? E o Prota declarou que é isso daí mesmo, que na verdade ele não quer de fato ofender a técnica da família, porém diz que se as intenções dos Zeus for ensinar a técnica pra ele como recompensa por ter derrotado a Celia, daí ele aceitaria de boa. Isso porque o Prota não gostou muito como o Zeus ofereceu a técnica como um presente para pagar a derrota da filha, porque o Patriarca acreditava que ela só perdeu porque estava com a guarda baixa. Por isso que, de acordo com o Prota, não importa a forma como eles treinavam, ele ainda assim teria vencido ela no final. E o Zeus, ouvindo isso, eu achei que ele ia ficar pistola, né? Mas não, foi ao contrário. Ele ficou impressionado como o Prota não gostou da oferta só por causa do comportamento do Patriarca. E ele tinha gostado tanto que ele tava pensando que seria muito bom se o Prota fosse um Zardinger. Ih, rapaz, já tô achando que vai querer jogar a tiazinha lá pro lado do Prota. Ah, não acredito. Tomara que nunca
não aconteça isso. Nem sei se vai dar certo, né, já que a guria fica reclamando da casa dele. E bom, com isso, o Zeis aceita a proposta do Prota e manda os guardas levarem a Célia para o dormitório das maids, dizendo que o Prota poderia chamá-lo de tio se ele quisesse. E com isso, o Prota simplesmente volta pro seu quarto e, enquanto ele andava, o Zeis começou a dizer à reina que iria tentar convencer o patriarca principal da família para permitir que o Prota aprendesse as técnicas secretas da família, em especial uma chamada de Sopro da Fênix. É bom, um pouco mais tarde, lá no quarto do Prota, a Célia simplesmente apareceu já vestida com as suas roupas de empregada e disse que estava ali para servi-lo com o que precisasse. Apesar que internamente ela não estava lá muito feliz com isso, né? E o Prota começou a dizer que tinha ficado surpreso em como o estilo da garota combinou com aquela roupa de maid, o que deixou a Célia ainda mais envergonhada. Nisso, o Prota pede desculpas por deixar ela envergonhada e diz que tinha um amigo que valorizava muito a beleza acima de tudo, e talvez alguns hábitos desse amigo tenha pegado nele. E diante disso, nós vemos um flashback do Veno, que eu não lembro o nome desse cara. Ele fazia parte lá dos 4 heróis. E nessa memória, ele estava relaxando em uma floresta com vários animais e dizendo que se eles conseguirem fazer a paz voltar ao mundo, ele iria passar o resto da vida espalhando a beleza por onde quer que ele passasse. O Dueno aparece conversando com a Luna e Lisinas. E é aqui que vemos que o dragão, na verdade, era uma mulher muito bonita. E o herói não, inclusive pede pra ela servir de modelo pra ele. E é óbvio que isso deixa as duas muito pistola com ele. De qualquer forma, voltando ao presente, a Célia pergunta o que é esse livro que o Prota tava lendo recentemente. O Prota explica que aquele era um livro que ele lia muito quando era mais novo. Como eu já tinha dito lá no começo da história, é sobre o herói do princípio. E a Célia ficou meio impressionada do porquê ele parecia gostar tanto daquele herói, já que ele aparentemente conseguiu achar vários livros sobre ele. O Prota diz que gostava de colecionar e quando percebeu já tinha juntado um monte desses livros. E o Prota acrescenta que, dentre todas as conquistas dos 4 heróis, algumas delas são difíceis de dizer que foram coisas de algum dos 4, porque não parece algo que eles fariam. E é por isso que ele sabe que essas conquistas eram na verdade do herói do princípio. Porém, a Célia responde dizendo que esse herói deveria ser um mentiroso que roubava os feitos dos outros 4. Pelo menos era isso que a maioria das pessoas, incluindo ela, pensava sobre o herói Caio. O Prota ficou meio surpreso, né, ao saber que isso é o que as pessoas pensavam sobre ele hoje em dia. E depois de receber essa informação, o Prota decide se distrair, chamando a Célia para tomar um café da manhã e depois ir treinar. E ela aceita, né, porque assim ela poderia descobrir os segredos por trás das habilidades do Prota. Só que quando o treinamento começa, rapaz, ela já tava no chão já. E o Prota começa a explicar que a guarda dela fica mais aberta quanto mais ela luta, e que os jovens de hoje em dia são muito fracos, já que todos eles apenas fortalecem o corpo utilizando a aura, ao invés de treinar o corpo para ficar mais forte de verdade, já que nesse mundo, caso a pessoa treinasse o seu corpo, a aura também ficava mais forte. E é óbvio que a Célia tava ficando muito pistola de ser chamada de fraca e ataca o Prota com tudo. Só que não adianta de nada, porque ela leva outra paulada dele, que deixa ela ainda mais frustrada. E nisso, o Prota dá aqueles braceletes de magia pra ela, e a Célia já agradece achando que isso era para ajudar ela a treinar. Só que como o Prota é um vagabundo mijão, ele sabia que ela não ia aguentar o peso, e diz que a partir de amanhã ela vai ter que usar eles quando for treinar. E ao longe, o tio dela vê tudo isso, e reflete que talvez isso seja o melhor para ela passar, já que diante de tudo isso ela poderia ter seu ego desafiado antes que ela entrasse na Academia Lumene. Então ele diz ao Prota que estava planejando pedir permissão pro Patriarca para ensinar o Sopro da Fênix para ele. E bom, essa era uma técnica e habilidade da origem da família, e só era ensinada para aqueles que são reconhecidos dentro dela. E a Célia já começou a dizer que o pai dela nunca ia aceitar isso. Só que o Zeins disse que tinha uma condição, que é que o Prota passasse no exame da Academia Lumene nesse ano. E a Célia já começou a dizer que isso era muito perigoso para ele. Porém, quando o Prota ouve que isso seria uma batalha real, ele se lembra da sua vida passada como herói e fica empolgado. Porém, ele acaba dizendo que nunca teve uma experiência de batalha real. E acrescenta que, se o pai e a mãe dele aceitarem, ele com certeza iria participar. E o Zeins já esperava por isso e deixa os dois continuarem com o treinamento. E assim, uma semana se passa depois dessa conversa, e o dia do exame para a Academia Lumene finalmente tinha chegado. E o Prota e a Célia chegaram no local e todos ficaram impressionados por estarem diante da Princesa da Espada. E óbvio que ele se pergunta quem era o garoto do lado dela. E como já tinha se passado uma semana, a Célia não precisava ficar agindo mais como uma empregada pro Prota, só que ela ainda não tinha perdido o costume de chamar o Prota de mestre. Mas
Mas justo nesse momento, a conversa dos dois era interrompida por Gullivan, aquele garoto ruivo lá do comecinho. E enquanto ele era todo educado com a Célia, ele só ficava falando um monte de bosta pro Prota, perguntando o que diabos ele tava fazendo ali, sendo que ele nem sabia utilizar a aura. E bom, como todo protagonista, ele simplesmente ignorou o garoto. E quando ele tentou se apresentar, a Célia apenas falou que não queria se lembrar dele. E os dois até tentam sair dali e deixar o garoto falando sozinho. Só que então outra pessoa chama por ela. E esses dois eram o Abad e Chelsea Llewellyn, ou Llewellyn, alguma coisa assim. E bom, eles pareciam conhecer a Célia há muito tempo. E bom, a Célia não parecia estar muito feliz em ver eles ali. E comentou que eles são da mesma linhagem dos heróis do Império de Lórdain. E eles iriam participar do exame também. Por isso, ela e o Prota não poderiam perder para eles. De jeito nenhum. Ou isso iria manchar o nome da família Zendiger. Nisso, o Abad se aproxima e pergunta quem é esse ao lado dela. E a Célia apresenta o Prota e diz que ele veio da família Plove. Porém, o mago ali diz que ele não passa de um peixe pequeno. Daí os dois começam a se encarar por um tempo e os gêmeos simplesmente saem dizendo que o primeiro lugar com certeza vai ser deles. E a Célia comenta que vai ter certeza de esmagar aqueles dois no exame. E justo nesse momento, um dos examinadores aparece. E ele se chama Albi Zeron e é um professor da Academia Lumene. E a Célia fica surpresa por ser ele. E o Prota pergunta quem diabos é esse cara. E o Albi, na verdade, é um herói famoso e um dos que está listado no registro dos heróis. E o Prota ficou surpreso que um playboyzinho desses é chamado de herói pelas pessoas dessa era. E além disso, ele nota que o olho esquerdo dele estava emanando uma grande quantidade de mana. Então, o professor começa a explicar que os testes geralmente são combate 1 contra 1 ou derrotar algum tipo de monstro. E os candidatos se revezam para fazer cada um deles. Só que ele acha esse método muito tedioso e simplesmente queima a lista dos testes. E ele então puxa um livro e começa a emanar uma magia chamada Registro dos Heróis, Mundo de Abi, capítulo 1, prólogo, Floresta Selvagem. E assim, todos os alunos são cercados por um círculo mágico e começam a ser teletransportados para dentro do livro. E o Albi diz que odeia ineficiência, então ele vai combinar todos os testes em um só. E nesse instante, o Prota se lembra de uma aula que ele teve explicando como funcionam os registros dos heróis. Primeiramente, ele não é um livro qualquer que só conta as histórias dos heróis. O verdadeiro poder dele estava em sua habilidade de invocar o mundo dos heróis. E esse mundo contém as experiências vividas pelos heróis nos passados. E quem consegue alcançá-lo poderia adquirir as habilidades que os heróis usavam, como se fosse um tipo de sistema de treinamento deixado por eles. E voltando ao presente, os candidatos agora foram teleportados para dentro do livro e apareceram em uma enorme floresta, já que estava escrito no nome, né, lá do carinha, Floresta Selvagem, então tá óbvio que era uma floresta. E o examinador explica que o objetivo ali é apenas sobreviver, e caso eles queiram trabalhar juntos ou sozinho, isso é escolha deles. E cada um deles recebeu um cristal mágico, que eles devem quebrar caso queiram desistir do teste. E assim eles vão ser teleportados para fora do livro em segurança. E depois que o examinador termina de falar, o Prota percebe que ele reconhece aquele lugar da época dele. Aquela ali era a Floresta dos Elfos antes de ser poluída pela rainha das bruxas Silatiná. Eu não sei se o nome dela é essa, mas é 2L aqui, então é Silatiná. E alguns dos candidatos já começaram a ficar com medo e pensando em desistir. Só que um deles disse que não precisava se preocupar, porque aquilo ali é só uma projeção, então tudo deveria ser falso. Entretanto, o Prota diz que ele tá errado, porque mesmo que sejam só memórias do examinador, tudo ali é bem real e pode facilmente matar quem não tava esperto. Porém, não é só com isso que o Prota tem que se preocupar, porque do nada ele é surpreendido por uma flecha e óbvio, ele consegue desviar por muito pouco. Mas quando ele olha pra ver quem tinha tirado ela, percebe que é um daqueles gêmeos gigantes. E era ninguém menos que a Chelsea, declarando que estava feliz em poder eliminar alguém da família Zertingen. E o Prota começou a tentar explicar que na verdade ele é da família Plove. Entretanto, a Chelsea não quer nem saber e simplesmente partiu pra cima dele. Cara, dá até raiva, né, esse pessoal. Você tem que explicar os bagulho pra ele, sempre faz cagada, tá parecendo um figurante. Então, ela invoca uma foice de vento e o Prota percebe que esse é um feitiço que não existia na época dele. Mas mesmo assim, ainda é um feitiço bem básico. E a Chelsea então começa a declarar que ele parece muito relaxado,
mesmo com ela prestes a atacar. E com isso, ela atira sua foice contra ele. Porém, o Prota consegue repelir ela só utilizando a sua espada. E óbvio que ela estranha como que o Prota fez isso sem usar nenhuma aura. E ela até se pergunta se ele estava utilizando um tipo de aura que era difícil de detectar. Só que o Prota apenas responde ela que o ataque dela foi muito fraquinho. E sugere que eles parem de lutar e unam as suas forças, já que a competição era para ver quem sobrevive por mais tempo. Entretanto, a Chelsea diz que, infelizmente para ele, ela era uma maga de batalha e com ela não tinha papo. Nisso o Prota fica zoando ela, falando que o ataque foi poderoso, mas muito direto. Então ela já prepara um ataque de novo para lançar contra ele e diz que não vai deixar ele ficar dando lição de moral pra cima dela. E assim ela lança vários e vários ataques pra cima dele. Só que quando ela percebeu, o Prota nem tava mais no lugar onde ela tinha mirado. E juntamente disso, ela parou de sentir a presença dele. E com isso, simplesmente do nada, o Prota aparece e acerta ela com um soco direto na barriga, fazendo ela desmaiar e jogar a arma dela pra longe. E bom, depois desse diálogo bem amigável que eles tiveram, e ele pergunta se agora ela mudou de ideia e iria aceitar unir forças com ele. E justo nesse momento, a cena corta pra academia e os alunos estão só agora começando a receber imagens do que tá acontecendo dentro do livro. E logo a primeira coisa que eles veem é a Chelsea amarrada em um poste e o Prota simplesmente indo tacar fogo nela. Meu irmão, antigamente o povo fazia isso daí, né? Eu acho. Era só a mulher falar dar opinião, já queria tacar fogo nela. Então a Chelsea acorda e pergunta o que diabos o Prota estava fazendo. E o Prota já aproveita e pergunta se agora ela iria colaborar com ele ou não. E ela responde que nunca e que não precisa de nenhum outro parceiro além do irmão dela. Nisso ela tenta invocar uma foice para atacar o Prota, porém ele utilizou uma habilidade para restringir a magia dela, apesar de que não vai durar tanto tempo também, já que ele não tem muita mana. Isso ela diz que consegue escapar dali sem magia, mas o Prota, que tá a poucas ideias, começa a botar fogo na corda e pede gentilmente que ela coopere dessa vez. Pô, se pedir desse jeitinho aí, não tem como ela rejeitar, né? Nisso, a Chelsea aceita e jura pelo nome da família dela que iria ajudar. Então o Prota liberta ela e pega ela nos braços. E agora, os dois são oficialmente parceiros no teste. Claro que por livre e espontânea pressão. Enquanto tudo isso aconteceu, o examinador estava julgando os alunos, dizendo que nenhum deles estava atingindo as suas expectativas. Todos escolhem lutar uns contra os outros ao invés de cooperar para sobreviver. Todos menos dois grupos. Um deles era o grupo da Célia e do Abade, que decidiram lutar juntos e estão conseguindo derrotar os monstros da floresta, e o outro era o grupo do Prota. E o examinador diz que tentar botar fogo na parceira foi um pouco infantil, mas pelo menos ele conseguiu cooperar com a Chelsea, né? E apesar de ele não ter o poder e a graça da Célia e o Abade, ele ainda assim se provou ser muito promissor. Nisso, o Prota e a Chelsea continuaram a derrotar os monstros, e a garota diz que ter um cavaleiro do seu lado torna a viagem muito mais tranquila. E ela pergunta que tipo de aura ele usa, já que ela não consegue detectar nenhuma. Daí o Prota responde que ele não sabe usar, e ela pergunta como diabos ele fez tudo aquilo sem ter nenhuma aura. E o Prota apenas responde que os fundamentos são muito importantes, e pergunta se ela sabe qual é o fundamento da magia de vento que ela mesma utilizava. Nisso, ela acerta o inimigo nos arbustos com uma magia chamada Windbreaker, e fica com raiva pelo Prota estar realmente perguntando se ela era uma Leowin, pois todos eles conheciam os fundamentos básicos da magia de vento, já que essa é uma especialidade da família dela. O Prota comenta que os ataques dela eram realmente poderosos, porém ela estava utilizando eles de um jeito errado. E a Chelsea até tenta falar alguma coisa, porém ela é interrompida pelo Prota porque ele sentiu alguma coisa perto deles. E ele nota que tinha uns cadáveres no chão, e eles estavam secos, e o Prota diz que já viu inimigos que podem deixar vítimas nesses estados. E com isso, ele finalmente percebeu o objetivo verdadeiro do teste. Porém, justo nesse momento, ele é interrompido por alguns outros participantes que comemoram porque conseguiram achar a Chelsea e acham que vão ganhar muitos pontos se derrotarem ela. E claro, eles poderiam ignorar o Prota, já que ele é só um Zé Ninguém. E quem tava liderando esse grupinho aí é o Gullivan. Manda todos eles atacarem ao mesmo tempo. E é óbvio que o Prota consegue revidar o ataque de um dos capangas e pede pra Chelsea dar apoio pra ele com as suas magias. E o Gullivan manda ele
eles atacarem de novo. Porém, agora o Prota e a Chelsea já estão preparados e sacam as suas armas. E simplesmente do nada a cena corta pro Gulliver correndo na floresta, completamente cagado de medo, dizendo que precisa encontrar outra equipe. Nisso ele passa pela Célia, que nem reconhece ele, só ignora e decide ir para outro caminho. E um pouco depois ela acaba se esbarrando com o grupo do Prota e vemos que ele arregaçou com todos os capangas do Gulliver. Nisso os irmãos ficam felizes em se reencontrar, porém a Célia pergunta por que eles estavam juntos. O Prota só falou meio por baixo que conseguiu convencer a Chelsea. E a cara que ele fez ali já deixa a Célia meio preocupada com o que ele tinha feito. Porém, eles não tinham muito tempo para conversar, né? Nisso o Prota começa a ajudar os feridos ali e explica a todos que eles precisam trabalhar juntos se quiserem sobreviver naquela floresta. E ele explica sobre os cadáveres que ele tinha achado lá um pouquinho mais cedo e que existe uma anomalia naquela floresta que tá sugando a energia deles. Além de que todos os monstros na floresta simplesmente sumiram. É como se eles estivessem com medo de alguma coisa muito poderosa. O que significava que talvez um monstro de rank maior apareceu na floresta e deve ter assustado todos os outros para longe. Nisso, o Abade diz então que talvez o primeiro grande feito do examinador Albi como herói foi exterminar esse monstro de rank alto. E é então que ele sente uma presença amedrontadora na floresta e todo mundo, menos o Prota, já fica com medo. Até que o monstro finalmente se revela. Mas não pro grupo do Prota, mas sim pro do Gulliver, que estava andando à procura de outra equipe, dizendo que não importa o que aconteça, ele ia fazer o grupo do Prota reprovar naquele teste. Só que enquanto ele explora, ele também sente a mesma presença que o grupo tinha sentido. E ele acaba esbarrando com um dos cadáveres e cai no chão. E logo atrás dele aparece uma criatura. E ele já fica com medo de olhar para trás. Porém, quando ele faz isso, ele percebe que tem uma aranha gigantesca prestes a atacá-lo. E enquanto tudo isso acontecia, vamos voltar um pouco para a escola. E vemos que tinha muitos alunos que tinham reprovado, e era mais de 500, segundo o examinador. E um dos professores fala que o Albi deveria escolher pelo menos 100 candidatos para passar, assim como era nas outras regiões. Porém, o problema é que agora só sobraram 50. E o Albi fala para ele que não importa, se nenhum deles provar que é capaz, ele vai reprovar todo mundo mesmo. E também que o diretor Kalian colocou ele como examinador mesmo sabendo que isso poderia acontecer, então não era pra eles reclamar. E nisso, o Albi pensa em como os heróis de verdade surgem em meio de momentos críticos. E o Prota provavelmente já deve ter notado aquela anomalia na floresta. Só que, será que ele vai ser capaz de passar daquele teste? E falando no Prota, nós volta pra floresta, onde o grupo do Prota estava avançando mesmo estando tudo escuro. Até que eles avistam algo à sua frente. E quando a Célia usa sua arma para iluminar, eles veem uma aranha prestes a devorar o Gulliver. E o Abade tenta utilizar um ataque de vento contra a criatura, porém o Prota se coloca na frente e manda o Gulliver usar o seu cristal para sair da floresta. E é óbvio que o Gulliver não estava muito feliz em obedecer às ordens do Prota, só que sem muita escolha ele quebra o cristal e é teleportado para fora da floresta. E agora sobrou para o resto do pessoal enfrentar essa aranha gigante aí. E o Abade tenta utilizar a sua magia de vento, mas não parece fazer quase nenhum efeito nela. E a aranha se levanta para atacar e o Prota finalmente reconhece que aquela é a aranha da Tarinatulha, ou Tarantulha, alguma coisa assim. E um dos figurantes até tenta atacar com a sua arma, porém ele é repelido e voa contra uma árvore. E com isso, a Célia decide tentar atacar também. Então ela aponta sua espada para a aranha e grita, proeminência. E logo depois uma rajada de fogo sai da ponta da sua espada e acerta o bicho. Só que mais uma vez ele se levanta como se nada tivesse acontecido. E o Abade já chega tirando onda e dizendo que a diferença entre a força de um cavaleiro e um mago é muito gritante. E assim ele lança um ataque contra a aranha. E diferente da Célia, ele não se importa muito se seu ataque vai pegar em mais alguém por perto. E ele até consegue cortar a cabeça da aranha com esse ataque. Só que rapidamente ela já se regenera e ataca mais uma vez. E se não fosse pela magia da irmã dele que defletiu uma das patas, ele provavelmente já teria ido de arrasta ali mesmo. E dessa vez ele só ficou com um cortezinho no braço. E diante disso, todos começaram a ficar apavorados com o poder da regeneração da aranha. Só que o Prota conta para todos que aquela ali é a Tarantulha,
a filha da rainha do Tártaro, que é a Silatina, e um dos monstros que fazia parte do exército do Erebus, que pra quem esqueceu mais uma vez é o monstro lá do início, rapaziada. E o Prota nesse momento se lembrou daquela aura no olho direito do Examinador e reconhece que aquela mana vinha do Rei das Fadas da Floresta, pois no passado a Tarântula se tornou a governante da floresta depois de derrotar o Rei das Fadas em uma luta e devorar a mão direita dele. E o Prota tinha achado que a Luna tinha conseguido matar o monstro, porém, aparentemente, a mão direita do rei estava no estômago do monstro e tinha salvado a vida dela. Na verdade, o que salvou a vida dela foi um anel na mão direita, já que ele era uma fonte infinita de energia da vida, que também era conhecido como Anel da Vida dos Elfos. E voltando ao presente, a Célia e o Abade percebem que o monstro é a chave para passar no teste, e começam a discutir para ver quem vai derrotar ele sozinho. Daí eles começam a atacar o monstro com tudo que tem, só que mais uma vez não adianta de nada. Pô, por que esse povo fica insistindo, né, velho? O bagulho é forte, pô, uma pega e fica enchendo o saco. E, ó, pô, se junta, o bagulho do professor falou lá no início que é pra se juntar, mas esse povo é chato, hein? E até o Prota declarou que não ia adiantar nada eles ficar fazendo aquilo ali. A aranha só ia ficar se regenerando e depois no fim eles iriam ficar sem mana. Daí a Célia pergunta para o Prota o que ele sugeria então. E o Prota respondeu que duas pessoas precisam trabalhar juntas e não ficar sortando ataques sem nenhum rumo. E é claro que primeiramente a Célia e o Abade recusam. Porém, quando o Prota diz que todos vão falhar se ninguém conseguir derrotar aquele monstro, eles aceitam. E o Abade diz que mesmo se eles cooperarem, ainda levaria um tempo para preparar um ataque forte o bastante para causar dano nela, e que nenhum dos dois conseguiria segurar aquele monstro por tempo suficiente. Só que o Prota só joga no peito e diz que ele consegue, era só deixar com ele. E pra Célia aquilo ali era maluquice, né, já que o Prota nem consegue utilizar aura. Porém, o Prota responde que consegue segurar no máximo 5 minutos. Nisso o Abade pergunta o que aconteceria se o ataque falhasse. E o Prota responde que não acha que isso vai acontecer, até porque o vento e o fogo sempre foram grandes amigos. Então eles vão dar uma ótima combinação. E com isso, eles começam a batalha. E o Prota já começa a ter aquele lendário flashback. E enquanto ele ataca a aranha, ele pensa que em como faz muito tempo desde que ele não enfrentava os monstros dos Tártaros. E bom, enquanto tava lutando, o Prota se lembra de uma vez em que um garoto estava fugindo da Tarântula na floresta. E quando ele estava prestes a ser pego, quem aparece para salvar ele é ninguém menos que a Luna, a maga lá dos 4 heróis. E ela pergunta como aquela criatura ousava invadir a terra natal dela. E com um único golpe, ela simplesmente derrota a aranha utilizando a magia de luz. E no fim do Flash fumando Beck, o Caio aparece e salva a vida do garoto, libertando ele das teias da aranha. E voltando ao presente, o Prota tá chegando ao seu limite por não conseguir utilizar a aura. Então ele começa a pensar num plano. Nisso ele pede para Chelsea que use a sua magia de vento para mandar para ele as armas que estavam caídas ali pelo chão. E a maga avisa que se ele não tomar cuidado, as armas vão acertar ele quando estiverem voando. No entanto, o Prota diz que consegue agarrar elas, então ela não precisava se preocupar. Nisso, ela perguntou qual arma ela deveria jogar, né? E o Prota simplesmente pediu para ela jogar todas elas. E com isso, ele pula, utilizando o som para identificar qual arma era qual. E ele consegue agarrar elas perfeitamente no ar. Então, ele começa a atacar a aranha sem dar folga nenhuma para ela, cortando uma perna atrás da outra. E à medida que as armas iam quebrando, ele pedia para Chelsea mandar mais. E eles seguiram assim nessa sincronia, e o Abade, vendo tudo aquilo, fica surpreso com o Prota e diz que ele parece até um deus das artes marciais. Tanto que ele até começa a se arrepender de ter chamado o Prota de peixe pequeno antes. E mesmo se saindo bem na luta, o Prota ainda leva alguns arranhões do monstro. Só que ele pensa que se não puder derrotar nem mesmo um inseto, os heróis que morreram vão ficar rindo da cara dele lá do outro lado. E assim o Prota pede mais uma arma pra Chelsea. Só que ela diz que aquela tinha sido a última. No entanto, esse não era um problema, porque a Célia avisa que já terminou de preparar o ataque. E sem perder tempo, ela já lança uma enorme rajada de fogo contra a aranha. E dessa vez, a magia sai como um tornado por ter sido combinado com a magia do vento e do Abade. E isso finalmente consegue derrotar a Tarântula e fazer com ela dropar aquele anel da vida. É uma mensagem aparece dizendo que eles concluíram o capítulo, e a Célia fica aliviada, mas surpresa, porque o Prota conseguiu segurar aquele bicho por 5 minutos inteiros. E tipo assim, ela ia até elogiar ele pela vitória, porém é interrompida pela Chelsea, que
simplesmente pede para o Prota ajudar ela no treinamento de combate a curta distância, já que ela sempre foi ruim nisso. E obviamente isso deixa a Célia com ciúme, falando que duvida que ela consegue dar conta do treinamento do Prota. O Prota, cagando pras duas, simplesmente pega o anel dropado pela aranha, e dele saiu aquele garoto de antes que ele mesmo tinha salvo. E esse garoto aí, na verdade, era o príncipe Silid, que é o príncipe das fadas. E o Prota pergunta se ele se lembra dele, se apresentando como o Kyle. E o príncipe parece se lembrar e volta pra dentro daquele anel, deixando o Prota feliz por saber que o garoto se tornou o rei das fadas. Pô, como assim? Não entendi agora. Se o carinha lembrou do Prota, então a história não foi mudada. Ou será que ela só tinha sido esquecida mesmo? Porque eu tava pensando aqui que poderia ter acontecido do Prota tá num outro mundo alternativo, tá ligado? Mas parece que não é isso não. De qualquer forma, o Prota também percebe que, aparentemente, o tesouro que o examinador Albi encontrou foi o que deu aquela mana pro olho esquerdo dele. Porém, o Prota não tem muito tempo de pensar nisso, pois o local de testes estava começando a se desfazer. E assim, todos voltaram para o mundo real. Entretanto, durante a viagem de volta, o Prota é o único a receber uma recompensa chamada Juramento do Rei das Fadas. Além de ele ficar cara a cara com alguma coisa que, apesar de não conseguirmos ver o que era, parecia ser bem familiar para ele. E enquanto isso, no mundo real, o diretor da Academia Lumene, Alian Beidian, estava surpreso pelo exame do território do Oeste ter acabado tão rápido, já que os outros territórios ainda iriam demorar para terminar os deles. E a assistente pergunta quantos o Albi passou dessa vez. E o diretor explica que dessa vez passaram 40, o que para ele já era bastante, já que ele esperava que fossem passar só uns 10. O diretor comenta que já imaginava que a Célia e o Abade estariam no topo do ranking. Só que o que mais deixou ele surpreso foi que o Albi recomendou um representante dos calouros. E já fazia muito tempo que ele recomendou alguém. E tipo assim, a assistente tava pensando que o Albi tinha recomendado a Célia ou o Abade. Só que na verdade, quem ele recomendou é aquele que tem observado todo esse tempo. E sim, obviamente é o protagonista. E o motivo para ele ter recomendado o Prota como representante é que ele vê no Prota o talento para ser um herói de verdade. E bom, depois do exame, o Prota vai tomar um banho para relaxar e se recuperar dos machucados. E nisso ele se lembra da recompensa que tinha recebido, o juramento do Rei das Fadas. E tipo assim, normalmente você não recebe uma recompensa após concluir um mundo dos heróis. Só que por algum motivo, só o Prota tinha recebido essa recompensa e mais ninguém. E justo então ele escuta uma batida na porta e quando ele abre é a mãe dele, que já chega perguntando se ele sabe o motivo dela ter sido expulsa da casa dos Zerdingers. E tipo assim, resumindo, basicamente ela acabou precisando salvar a vida de um companheiro durante uma batalha, e para fazer isso ela perdeu a chama dos Zerdingers. E mesmo assim ela nunca se arrependeu dessa decisão, e disse que seu filho deveria utilizar os seus talentos para fazer a coisa certa. Tanto que ela dá até os parabéns para ele ter passado no exame para Lumene. E depois dessa conversa, um tempo se passa, e o Prota finalmente chega à cidade de Luméria, por um tipo de portal de teleporte. E bom, essa cidade gigantesca é o centro daquele mundo, e é onde fica localizada a Academia de Lumene. E a primeira pessoa que ele encontra ali é ninguém menos que seu tio Zeis, que também dá os parabéns por ele ter passado no exame. E o Zeis explica que ele foi até a cidade porque a família Zerdiger estava um caos, já que eles não se decidem se passa ou não o sopro da Fênix pro Prota, já que mesmo que a mãe dele tinha sido expulsa da família, o Prota meio que já pertenceu a essa família no passado, então tinha o direito de receber a técnica. Mas no fim das contas, os anciões da família ficaram surpresos que o Prota conseguiu passar. Então o Zeis deu pra ele uma chave de subespaço, e ele manda o Prota utilizar essa chave, né? E quando ele faz isso, um livro em branco aparece na frente dele, e o Zeis continua pedindo para o Prota colocar um pouco de sangue naquele livro. E após o Prota fazer isso, o livro brilha e umas palavras aparecem. Porém, o Zeis diz que só o Prota pode ver o que estava escrito. E aquele livro ali ensinava as técnicas secretas dos Zerdigers. E o Zeis tem certeza que ele vai conseguir aprender todas elas sem problema nenhum. E parabeniza ele, pois agora ele se tornou um membro da família Zerdiger. E com isso, mais tarde, o Prota vai ter a praça da cidade, já que a Célia tinha combinado de se encontrar com ele por lá. E justo nesse momento, uma garota de óculos esbarra nele e derruba todos os livros que ela tava carregando. Aquela típica cena de clichê, né? E ela pede desculpas e recolhe os livros, mas deixa pra trás uma carteira de identificação. E aparentemente o nome dela é Chloe Mueller, e ela também é uma caloura na Academia de Lumene. Porém, o Prota não teve muito tempo pra devolver pra ela, porque ela simplesmente tinha sumido.
sumido. Nisso, o Prota entra numa loja e lá ele encontra a Célia, que já estava fazendo as compras do uniforme e dos materiais e pergunta por que o Prota tinha demorado tanto. Nisso, ele explica que demorou porque encontrou o tio dela e conta sobre o poder que ele recebeu. E ele até demonstra a técnica de fogo ali na loja mesmo. E a Célia simplesmente caiu para trás, porque ela demorou quase 3 semanas para entender como a técnica funcionava. Tanto que ela pergunta quem diabos é o Prota para ter aprendido aquilo ali tão rápido. E depois disso, todos se reúnem no porto para embarcar no navio que vai levá-los à escola. Lá, eles encontram o professor chamado Ain Elandiel. Eu vou chamar ele só de Ain porque é o nome desse semelhante. E ele explica que é o professor da classe dos cavaleiros na academia. E acrescenta que eles vão partir imediatamente para a academia. E já a bordo do navio, todos estão relaxando e comendo da comida que prepararam para os alunos. E a Célia e o Prota já vestiram seus uniformes e do nada são chamados por um garoto que chama eles de casal, o que deixa a Célia muito pistola. E esse garoto se apresenta como Carl Thomas, e ele é um alquimista que veio do reino de Moira, e está aproveitando a viagem para juntar uma grana e vendendo os produtinhos dele. E ele vendia desde armas até poções, e dá o cartão dele para Célia, dizendo que podem contar com ele se precisarem comprar alguma coisa na escola. Nisso, o Prota se apresenta e diz que veio de Delade, e o Carl fica impressionado ao saber que ele passou no exame do Oeste, que era um dos mais difíceis. Afinal, esse era um dos que mais reprovavam os alunos. E o Prota começou a achar estranho que tudo ali tava muito calmo. E a Célia disse que tava de boa, né? Porque uma calmaria deveria servir de boas-vindas para os novos alunos. Só que o Prota sabe que tinha algo suspeito com aquele examinador ali. Na hora que o Carl fala que eles nunca iam ser muito duros com os alunos no primeiro dia, ele acaba de zicar todo mundo, já que o barco simplesmente começa a tremer e um enorme tentáculo acerta bem onde o garoto estava. E os alunos tentam pedir ajuda do professor, mas ele simplesmente continua a tomar seu vinho. Enquanto diz que se eles são candidatos a heróis da Academia Lumine, então eles deveriam ser capazes de superar qualquer perigo sozinhos. Nisso, o Prota e a Célia começaram a lutar contra um monstro que na verdade era um Kraken, já que é um polvo no meio do mar, gigante, então faz sentido ser um Kraken, né? Então a Célia tenta utilizar sua magia de fogo contra ele, mas o Prota diz que os Krakens contra-atacam qualquer fonte de calor com um jato d'água. E alguns alunos são jogados para longe, enquanto outros são pegos pelo Kraken. Enquanto isso, a Célia e o Prota tentam cortar a criatura. E vendo tudo isso, o Carl fica bem impressionado com as habilidades do nosso Prota. Só que ele tava tão vedrado naquilo ali que ele nem percebe como uma magia de gelo quase acertou ele. E quem tinha lançado essa magia aí foi aquela mesma garota que o Prota encontrou mais cedo. E ela nem parece muito se importar com quem fica no fogo cruzado na hora de soltar as suas magias. Tanto que ela mandou eles ficarem atrás se não conseguem nem mesmo se proteger. E quem também chega pra ajudar são os gêmeos Lewin. E o Abad já chega zoando a Célia e ela apenas responde na mesma moeda. Enquanto a Chelsea dá uma olhadinha discreta pro Prota. E o professor só fica observando a confusão enquanto bebe vinho. E ele acaba notando alguns alunos em potencial. Claro que além da Célia e os gêmeos, também temos uma garota do leste chamada Shenxia, aquela maga de gelo. A Chloe Mueller, que tinha vindo do norte, o Alden Taiden do sul, o Duran Moira do centro, mas mesmo assim com esse monte de nome complicado, o professor tava mais interessado no Prota, que o nome dele era mais fácil que é Léo, então eu também fico do lado do Prota. E ele acrescenta que o garoto não desperdiça seus movimentos, era como se ele conseguisse prever as ações do Kraken. E depois da batalha, o navio finalmente chega na Academia Lumene e tá todo mundo só o pó da rabiola. E o que não ajuda muito a melhorar os ânimos é que o instrutor diz que eles vão ter que passar por esse lago todo santo dia para chegar na escola. Então todos seguem pro hall da entrada da academia, que é uma escola gigantesca, e todos se reúnem para fazer a cerimônia de entrada. E antes de começar, porém, o diretor decide fazer um discurso para motivar os alunos. E ele fala que muitos ali têm esperança de se tornarem heróis, e que se eles realmente querem isso, eles precisam se colocar na linha de frente e ultrapassar todos os seus limites. E do nada ele simplesmente dá um socão na mesa, enquanto diz que aqueles que não conseguirem não pertencem àquela academia. E é óbvio que diante disso fica um baita de um clima no lugar, né? E o diretor percebe que talvez ele tenha exagerado um pouquinho no discurso. E os assistentes até falam que quanto mais tempo eles trabalham naquela escola, pior fica a imagem do diretor pra eles. E depois disso tudo, eles dizem que agora é a hora do representante dos novatos dar um discurso de boas-vindas a todos. E ninguém parece saber quem é esse tal representante. E quando eles chamam pelo nome do Prota,
Prota, dá pra ver que nem ele sabia disso. Só que pensando um pouquinho, ele percebeu que o examinador provavelmente recomendou ele. E sem ter muita escolha, ele subiu no palco. E os outros alunos não pareceram estar muito felizes que o Prota foi escolhido como representante. Já começa a cochichar, se perguntando por que um Zé Ninguém que nem ele foi escolhido. É tipo assim, pra resumir, o discurso do Prota começa até que normal, apesar da atitude dele estar irritando alguns alunos. Mas então, quando todos achavam que ele ia fazer um discurso de boa, ele simplesmente diz que se alguém quiser o lugar de representante, deveria ir pra cima dele a qualquer hora e em qualquer lugar. Basicamente, o Prota chamou a escola inteira pro X1. Esse é dos meus, esse daí, rapaz, entendeu? É isso daí. Nisso, a cena corta para mais tarde nos dormitórios, e o professor explica que, independentemente de qual área eles querem se formar, eles poderão escolher qualquer classe que eles quiserem, e vão poder escolher até 3 cursos diferentes para se formar. Ah, e o quarto que o Prota acabou pegando é o 302, que é o lado do quarto do Car. Então, daqui pra frente, eles vão se ver bastante. E depois de dar boa noite pro coleguinha ali, o Prota vai pro seu quarto. E lá, ele pensa sobre o que ele deve fazer em Lumene. E o mais importante, se é lá que ele realmente vai achar o que ele estava procurando, que é o registro de herói da sua vida passada. E pensando nisso, ele simplesmente sai durante a noite pra procurar por ele. E depois disso, cortamos pro dia seguinte, onde o Prota estava no refeitório pronto pra tomar café da manhã com o Car, quando do nada algo voa na direção dele, e a pessoa que jogou é um dos top estudantes, o Duran Moira. E ele pergunta para o Prota se o que ele falou ontem no discurso sobre desafiar todo mundo do colégio era mesmo verdade. E o Prota provoca e diz que deve ser verdade se um estranho veio provocar uma luta com ele do nada. E isso já deixou o Duran um pouquinho mais irritado, ao ponto dele dar um chutão na mesa deles e simplesmente jogar a comida pro ar. E o Prota faz aquele bagulho tipo de filme, tá ligado? Ele consegue pegar todos os ingredientes e até faz um sanduíche com eles. E diz que seria um crime desperdiçar tanta comida assim. Só que o Duran tá tão irritado com o jeito metido do Prota que ele não quer nem saber, ele só quer botar ele pra baixo. Lá ele. E na hora que o bagulho ia ficar bom, ou lá ele, sei lá, na hora que a luta ia começar, na verdade, o professor Ain aparece, tão rápido que nenhum deles conseguiu sequer sentir a presença dele. E ele diz que eles mal chegaram e já começaram a lutar. E se fosse isso, é bom que eles estejam preparados para a punição que vem a seguir. Porém, a gente vai deixar isso daí pra depois, já que a cena cortou pros alunos na classe dos cavaleiros. E a aula estava prestes a começar e a Célia estava estranhando do porquê o Prota ainda não tinha chegado. Quando, justo nesse momento, a porta abre. E tanto o Prota quanto o Duran aparecem. E os dois claramente estavam bem exaustos. Porém, quando a Célia perguntou o que tinha acontecido, eles nem têm tempo de explicar, porque o professor começa a aula. Enquanto o professor se apresentava, o Prota e o Duran continuavam se encarando, um prestes a quase voar no pescoço do outro a qualquer momento. Só que, voltando para a aula, o professor explica que existem 3 poderes derivados da mana: a energia mágica, a energia da alma e a aura, sendo esse último o mais difícil de se controlar. E isso é porque a aura perde a fluidez da mana durante o processo da conversão. E basicamente, a energia da alma e a energia mágica usam a mana em seu estado natural, enquanto a aura absorve a mana e converte ela de um jeito que se encaixe melhor com o corpo do usuário. E nisso, o professor pergunta quem ali é capaz de explicar como se utiliza a mana direto no corpo do usuário. E o Prota, que já conheceu os fundamentos da aura da sua vida anterior, responde que eles gastam a mana absorvida para utilizar os poderes da aura. Além disso, a coisa mais importante quando se vai gastar a mana é o nível de resistência do usuário. E o professor, ouvindo isso, fica bem impressionado com o conhecimento do Prota, enquanto o Duran fica cada vez mais irritado com ele. E depois disso, o professor decide dar uma atividade para a turma, e ele começa a criar plataformas embaixo dos seus pés que permitem ele andar no ar. E ele chama essa técnica de passo da aura, e é uma das técnicas mais básicas do controle de aura, que permite o usuário a concentrar aura nos pés para andar em qualquer lugar. Então, os alunos começam a praticar o passo da aura enquanto lutam. E a Célia diz que vai ensinar a técnica pro Prota se ele chamar ela de irmãzona. Porém, eu não sei se ela esqueceu que ela tava conversando com o Prota, né? Porque ele simplesmente declarou que não precisava da ajuda dela. E diante disso, o professor Ain percebe que tanto o Duran quanto o Prota estavam sendo meio arrogantes. Então, ele chama a turma toda e coloca os dois, um do lado do outro. E lá
no fundinho, o cara começa a fofocar com todo mundo sobre o que tinha acontecido. E enquanto isso, o professor pergunta o que foi que irritou tanto assim o Duran pra ele começar uma briga. E ele simplesmente mente, dizendo que não tava com raiva. E vendo isso daí, o professor decide que é melhor deixar os dois se resolverem na pista de corrida. E manda os dois fazerem um tipo de competição ali mesmo. Uma corrida onde eles possam usar a aura de forma que quisessem para vencer. Então eles se preparam para a corrida. E mais uma vez o cara aproveita a situação para ganhar uma graninha extra, né? Ele já começa a postar com os alunos para ver quem eles achavam que iriam vencer. Justo nesse momento começa a partida entre o Duran Moira, o mestre da aura relâmpago, e o novato desconhecido Leo Plov, pelo título de representante de novatos. E com isso as fofocas começam a aumentar e o pessoal ainda não vai com a cara do Prota. Não só porque ele não tinha aura, mas por causa daquele discurso que ele tinha feito. O professor declara que o primeiro que cruzar a linha de chegada vence, e o perdedor tem que aceitar a derrota. De qualquer forma, tava na hora de começar a corrida. Nisso, o Duran já começa na frente e fica tirando onda com o Prota, que tá ainda bem mal no controle de aura, e isso irrita o pessoal da plateia. E ele já começa a falar que o Prota ter sido escolhido como representante não passava de uma farsa. Mas ao contrário deles, a Chelsea tava torcendo pelo Prota. E enquanto isso, o Duran já tava na metade da corrida, mas é aí que do nada o Prota simplesmente começa a seguir por outro caminho. E óbvio que ninguém entende nada, porém ele começa a pular pela plateia, utilizando o impulso da aura nos pés, não para ganhar velocidade, mas para saltar mais alto. Nisso ele consegue passar na frente do Duran e todo mundo fica sem entender bulhufas nenhuma. E a Célia percebe que o Prota utilizou na verdade não era só a aura como parecia, mas sim algo chamado de Passos da Fênix. E o Kai e a Chelsea ficaram muito felizes com a vitória do amigo. E o professor elogiou os dois, tanto na velocidade do Duran, que foi bem mais rápido do que ele esperava, quanto do Prota, que mesmo não sendo tão rápido, mostrou um domínio ótimo da sua técnica. É tipo assim, o Prota tenta fazer as pazes com o Duran depois da corrida, falando que ele foi bem e que se fosse uma corrida de longa distância, o resultado seria diferente. Porém, o Duran não quer saber de nada e simplesmente manda o Prota tomar lá no meio do negócio dele. É isso mesmo, tá ligado? Eu não vou nem falar aqui porque aqui é family friendly. E bom, diante disso, o professor percebe que no meio dos discípulos dessa geração, pode ser que surja um grande herói no futuro. E a Chelsea fica animada pela vitória do Prota e mais uma vez pede pra ele treinar ela na arte de combate. E isso deixa Car com ciúme por algum motivo. Nem a Célia liga muito pra explicar pro garoto porque a Chelsea não liga pra ele. Então o Car decide convidar todos pra ir tomar um café. Porém o Prota recusa porque ele vai ir para a aula de invocação que estava prestes a começar. E diante disso eles achavam estranho que o Prota, que é um cavaleiro, querer frequentar uma classe de invocação. E vemos que na verdade o Prota ainda tá pensando sobre aquela recompensa que ele ganhou da prova, que era o juramento do Rei das Fadas. Pois a recompensa que alguém ganha por vencer um livro de um herói é ligada ao nível de poder e o tipo de magia do usuário. E o juramento do Rei das Fadas é uma magia de invocação. E o professor Albi não tem habilidade de invocador, mas sim de um mago convencional. Por isso o Prota não entende por que ele recebeu uma magia de invocação ao invés de uma habilidade de mago. Fora que o poder de invocar uma fada só funciona se ele for para a Terra das Fadas e fizer contato com uma lá. Então, por enquanto, só ter aquela magia ali era meio que inútil. Enquanto o Prota estava pensando nisso e indo em direção à classe de invocação para saber mais, alguém chama por ele e pergunta se ele também está cursando essa aula. E essa pessoa é a Shenxia, a capitã dos feiticeiros do leste. E assim eles se apresentam e ela comenta que ele poderia chamar ela só de Xia. E ela até comenta que não esperava que um cavaleiro tivesse interesse em invocação. E o Prota só responde que estava interessado no espiritualismo. E diante disso, a Xia fala que então daqui pra frente eles iriam se encontrar bastante. Nisso, ela mostra que já fez um contrato com o espírito e invoca um espírito da água pra mostrar pro Prota, perguntando se ele pode mostrar o espírito dele também. Porém, acontece que o Prota ainda não tinha feito um contrato com o espírito, né? Por isso ele não tinha nada pra mostrar agora. Nisso, a Xia diz que depois que o Prota fizesse o contrato, caso ele precisasse de alguma ajuda com o espírito ou invocações, ele poderia contar com ela. E aproveitando a situação, o Prota pergunta a idade dela e fica surpreso quando ela disse que tem 17 anos. Sendo assim 2 anos mais velho que o Prota, que já tem 15, e era aparentemente bem mais nova que a Chelsea. E depois dessa conversa, ela disse que ficou bem impressionada com a partida dele contra o Duran, e pede para que, no futuro, ele aceite o desafio dela também.
O Prota respondeu que aceitava, o que deixou a garota ali muito feliz. Nisso, o Prota e a Shia vão para a classe de invocadores e ele fica surpreso porque tem bem poucos alunos nessa classe. Porém, a Shia diz que essa não é lá uma classe muito popular na academia. E outra coisa que chama a atenção do Prota é que a aula iria ser feita em um campo aberto. E quando ele ia perguntar o porquê, a resposta para essa dúvida vem logo em seguida, quando um Wyvern gigante aparece e pousa perto dos alunos. E ela chega perto de um dos alunos e começa a cheirar ele. E isso assusta o garoto, que tenta mandar ela embora. Só que então a professora aparece e diz que ela estava fazendo isso porque gostou dele. E por isso ela declarou que ele é um idiota. E o nome dessa mulher aí é Yura Marin. E ela se apresenta como a professora da classe de invocadores. E óbvio que todos na turma ficam gamados nessa professora aí, né? E diante disso, o Prota já tem outro flashback, refletindo que se o Dueno tivesse ali, ele com certeza estaria daquele mesmo jeito. Nisso, a professora diz que se os alunos estão ali, então quer dizer que pelo menos algum talento eles devem ter. E que de qualquer forma, eles estavam indo para o local de prática. E ela pede para um outro professor, chamado Carlo, trazer os grifos que eles iriam usar como montaria. E eles deveriam se dividir em duplas e escolher um grupo para os dois montarem. E como ela não deu simplesmente nenhuma explicação de como montar neles, um dos alunos diz que essa era a primeira vez deles montando um grifo. Porém, a professora fica pistolada. E ela diz que se ele acha que não consegue fazer aquilo, então ele simplesmente deveria dar meia volta e sair dali. E com isso ela monta no Wyvern e levanta voo, deixando todo mundo para trás. Então, o professor Carlo tenta acalmar os alunos e ajuda eles a como montar nos grifos. E todos começam a montar, e alguns alunos até conseguem, mas outros têm muita dificuldade. Enquanto isso, a Shia se oferece para ajudar o Prota a montar. E ela é bem educada quando fala com ele, até chama ele de jovem mestre. Enfim, todos começam a levantar o voo e seguem a professora pelo céu até a área de treinamento. E a Shia estava muito animada por poder voar em um grifo e pede para trocar de lugar com o Prota. E ela comenta que adorou que eles são muito mais mansos do que ela achavam que seriam. Porém, o Prota fala que ainda assim ela precisa ter cuidado, porque eles são difíceis de dominar para quem tá voando pela primeira vez. Só que então a professora assopra uma flauta e do nada os grifos começam a ficar agressivos e fazem os alunos perderem o controle. E é então que eles percebem que, na verdade, os grifos nunca obedeceram. Esse tempo todo eles estavam ouvindo as ordens da professora. E é agora que o verdadeiro teste começa. E a Yura diz que eles não podem se considerar estudantes da Luménia se eles não são capazes de controlar um simples grifo. Além de que essas invocações têm um forte senso de orgulho. Então, tentar domar um com força bruta só vai deixar eles ainda mais agressivos. E o grifo que a Shia estava montando quase fez ela cair. Porém, ela é segurada pelo Prota em uma cena meio constrangedora para os dois. E ele segura a mão dela e começa a ajudar ela a controlar o bicho. E diante disso, a professora fica impressionada com as habilidades do Prota. E ela até pergunta pro Carlos se nos registros do Prota dizia se ele já teve um grifo em casa alguma vez. Porém, ele responde que não. E não só isso, ele também não tem nenhuma linhagem nobre. Então, diante desses fatos, a professora assume que aquilo ali é apenas talento puro. Mas mal sabe ela, né, que o Prota é reencarnado. E outra, também não entendi esse negócio da linhagem. O Prota não é nobre? Ou será que é outra linhagem que ela tava falando? Mas bom, eles finalmente chegam na área de treinamento, que era a Ilha das Invocações. E o Prota já percebe algumas frutas gigantes no meio da floresta. E nota também que tem uma pena de grifo em cima delas. Então, ele dá uma pro grifo que trouxe eles e percebe que essa era a fruta favorita deles. E a professora então reúne os alunos e diz que agora eles vão estar fazendo um exame prático. Pra tristeza de todos que não esperava ter que fazer isso logo no primeiro dia, né? Bom, é bem zoado, né? Se imagina você chegar na escola lá, tá numa boa, começando a conhecer o pessoal, tá ligado? Pá, na tua cara uma prova. Tá maluco? E um dos alunos já começou a reclamar, dizendo que aquilo ali ainda era o período das classes de teste pra descobrir qual caminho eles queriam seguir. Então por que simplesmente eles iam fazer uma prova logo agora? Porém, a Yura fala que é o caminho que os invocadores seguem. É um que tem um pouco mais de desafio que as outras classes. E ela explica que pros invocadores não basta só ter o controle de mana. Eles também precisavam ter afinidade com os espíritos para fazer o contrato. E a habilidade de domador para poder controlar as invocações. E é por esse motivo que o número de magos que tem potencial para serem invocadores é muito baixo. Porém, ao contrário dos outros, invocadores que tentam se tornar heróis conseguem alcançar muitos feitos. E diante disso, uma das estudantes, chamada Elisa Hergin, da Casa do Norte, dá um passo à frente no meio da
explicação e pergunta qual é o propósito daquele exame prático que eles estão fazendo então. Nisso, a professora explica que, como o nome Ilha das Invocações sugere, aquele é um lugar cheio de invocações, e como as invocações são um tipo de armas utilizado pelos invocadores, eles iriam poder testar as habilidades de domador dos alunos. E ela acrescenta que o objetivo do exame é bem simples. Eles teriam que encontrar uma invocação, domar ela e trazer de volta. E uma vez que eles tenham conseguido fazer um contrato com elas, a invocação já é deles por direito. E depois de ouvir isso, todos os alunos saem animados para tentar cumprir a tarefa, dizendo que eles não esperavam nada menos da Academia Lumene. E o Prota tenta seguir o caminho dele, só que ele é parado pela Elisa, que diz que ouviu falar sobre os rumores que ele conseguiu derrotar o Duran. Então ela pergunta se pode esperar esse mesmo nível dele durante as aulas também. E o Prota responde que estava fazendo o melhor que pode. E assim ele vai em direção à floresta. Enquanto isso, a professora observava de longe e parece interessada no potencial desses alunos. E falando deles, a maioria estava perto da entrada da floresta, enquanto tentam fazer amizades com algum dos animais que tem ali perto. E eles, inclusive, estranham quando o Prota começa a entrar bem mais fundo na floresta. Porém, eles comentam que deveriam deixar o Prota quieto, porque se ele falhasse no teste, pelo menos ele volta direto para a classe de cavaleiros. E aparentemente o pessoal ainda não ia muito com a cara do Prota, e estavam achando que ele estava subestimando a arte da invocação. Enquanto isso, o Prota continua caminhando bem pro interior da floresta, e então ele para e puxa uma pena que ele tinha pego antes, e ele começa a utilizar uma magia de fogo para queimar completamente a pena, e parece ter confirmado alguma coisa com isso. E seja lá o que for, vai ter que esperar, porque a cena corta diretamente pros pais do Prota, e eles estão em uma pausa para comer em algum lugar desconhecido. Mas a Reina tava meio preocupada sobre como está sendo o primeiro dia de aula do seu filho. Só que o pai dele diz que não precisa se preocupar porque é só o primeiro dia. Então, o que de ruim poderia acontecer com ele? Mas é nesse tipo de frase que o bagulho começa a acontecer, né? E quando a cena volta pro Prota, percebemos o que foi que ele tinha descoberto. Aquela pena que ele queimou e as chamas que apareceram eram por causa da invocação que ele tinha acabado de chamar. E o Prota, sem querer querendo, acabou invocando uma das invocações lendárias. Isso mesmo, a própria Fênix. Então a Fênix fala com o Prota e diz que sentiu o poder do clã dos Zendiggers e a chama da Reina vindo dele. Nisso, o Prota pergunta se ela reconhece a mãe dele. E a Fênix diz que já imaginava que ela teria um filho dessa idade. E a Fênix responde que conheceu a mãe dele sim, e tem uma grande dívida com ela. Então, ela assume sua forma de pássaro e se apresenta como Firina, uma das 3 invocações místicas. E a Firina explica que a mãe do Prota já salvou a vida do invocador dela, que era uma heroína chamada Ellen Lunda, que o Prota parece reconhecer o nome logo de cara. E ela explica que a Ellen estava em uma dungeon e perdeu todos os seus parceiros e estava em perigo de perder a sua vida também. Então a Reina veio e a salvou, perdendo a chama dos Zendiggers no processo. Sim, ela era a companheira que a mãe do Léo tinha falado lá no início que tinha entregado a chama e por isso que perdeu a família, é isso? Perdeu a família, saiu da família. Por isso a Fênix simpatizava com a Reina, dizendo que se não fosse por isso, ela não teria perdido o posto dentre os nobres. Porém, o Prota diz que a sua mãe nunca se arrependeu de ter salvo a Ellen naquele dia. E o Prota pergunta o que ela estava fazendo em Lumene. E a Firina diz que não pode dizer para ele ainda. Porém, ela pergunta o que um cavaleiro como ele estaria fazendo numa ilha de invocações. E o Prota responde que estava lá para ter aulas de invocador. E a Fênix diz que aquilo ali só pode ser o destino, e que agora ela pode finalmente pagar a dívida com a mãe do Prota. Nisso, ela entrega um ovo pro Prota, dizendo que aquele ali era o filho dela, e que quando o Prota se tornasse um grande invocador, ela espera que ele faça um contrato com o que quer que nasça daquele ovo. Ué, não é um ovo de Fênix? Não vai ser uma Fênix? Por quê? Como assim? Não entendi agora. E a Fênix continuou dizendo que era uma pena pro outro invocador que deveria receber isso. Porém, o Prota acabou chegando primeiro. Nisso, ela pergunta se o Prota não pode fazer o contrato logo agora. E assim, o Prota começou a enviar a sua magia para o ovo. E a Fênix de primeira diz que ele precisa parar, porque ainda é muito cedo. Só que aos poucos ela percebe que na verdade talvez tenha sido um pouco atrasado, pois ela vê nos olhos do Prota a mesma coragem para desafiar o impossível que a mãe dele tinha. Então ela desejou ao Prota uma boa sorte, e com isso o Prota continuou fazendo o contrato.
E bom, neste momento o Prota foi cercado por aquelas chamas, e ele meio que começou a ser queimado por elas. E na verdade o Prota estava passando pelo processo ao qual as Fênix passavam, ou seja, elas queimavam até a morte para reviver do pó. E como o Prota sabia que não adiantava lutar contra essa dor, ele apenas se juntou a ela, e com isso ele conseguiu concluir o ritual. Tanto que a Firina comentou com o Prota que ele era um gênio, e que provavelmente ele seria o melhor invocador do mundo. E tipo assim, de uma Fênix você queria que saísse uma Fênix, né? Mas não, literalmente saiu um pinto, meu colega, saiu um pintinho. E o nome desse pintinho aí é Fiora, segundo a Firina. E o Prota concordou comigo, porque ela tava mais parecendo uma galinha do que uma Fênix. De qualquer forma, voltando para o lado da professora, muitos alunos já tinham conseguido formar os seus contratos espirituais. E bom, a prova já tava acabando, porque segundo o Carlo, faltavam 5 minutos pra aula acabar. E justo nesse momento, um grande urso apareceu. E esse bichinho aí era da Chia. E logo após ela chegou um carinha de cabelos brancos, carregando um corvo das sombras. Só que, segundo o garoto, ele ainda não tinha feito o contrato com ele ainda. E um pouco mais ao lado tinha a garota de cabelos brancos, que tinha meio que feito um contrato com uma cobra gigante. E ela comentou que pegou aquele ali porque na família dela não tinha nenhum daqueles. Então o professor Carlos informa que tinha dado o tempo da aula, só que ainda faltava um último aluno. E justo nesse momento o último aluno aparece, que é ninguém menos com o Prota, e ele tava com aquele pintinho na cabeça. Aí é óbvio que os alunos iam ficar zoando ele, porque ele tava com a galinha na cabeça, né? Entretanto, a única que percebeu que animal era aquele ali foi a Yura, tanto que ela ficou louca internamente perguntando como diabos o Prota conseguiu uma Fênix. Aí é óbvio que um tempo depois, né, que acabaram essas aulas, o Prota foi chamado pra sala da professora. E a Yuri já chega falando pro Prota que essa foi a primeira vez que ela viu um filhote de Fênix. Além de que ela não sabia que tinha uma Fênix naquela ilha. E o mais louco de tudo isso é que o Prota não só conseguiu achá-la, como fez um contrato com ela. E isso era algo que nunca tinha acontecido na história da academia. E se aproximando bem perto do Prota, a Yura declarou que sabia quem era o Prota de verdade. E ela declarou que ele era simplesmente um invocador gênio, um gênio inigualável. E bom, basicamente ela queria elogiar o Prota pelo que ele tinha conseguido. E ao ver dela, o fato dele ter feito o contrato com uma Fênix deve ser mantido em segredo por enquanto, porque se isso fosse revelado, as coisas iriam ficar muito agitadas. Por isso, ela aconselhou o Prota que, no dia em que as aulas de exploração terminarem, ele deveria escolher a sua invocação com base na sua maestria, já que o Prota tinha um talento para se tornar um herói invocador que há de ser lembrado por eras. Agora já na divisão de magia da escola de Lumene, o Thomas e o Prota acabaram encontrando com ninguém menos que a Chloe. E o Prota perguntou, né, se ela era realmente a Chloe Mueller, pois se fosse ele queria entregar aquilo pra ela, que era aquele cartão de identificação que ela derrubou quando eles se trombaram. E bom, é óbvio que diante disso ela agradeceu, né? Nisso eles entraram numa sala e ela começou a perguntar pro Prota o que ele tava fazendo na aula de magia. E o Prota apenas respondeu que como eles estavam no período de exploração, ele só queria assistir o máximo de aulas possíveis. E a Chloe achou isso interessante, né? Porque ela só gosta de magia, então ela só assiste aula relacionada a isso. Nisso, o Thomas comentou com o Prota que ela era a mulher de gelo que almejava o topo da divisão de magia. Mas pelo jeito a Chloe não gostou muito desse comentário e o Thomas já começou a meter o pé. Porém, é óbvio que a Chloe não ia deixar, né? Tanto que ela invocou um baita de um iceberg na frente dele. Daí, grudando ele pelo pescoço, ela começou a levar pra um canto, comentando que como ele estava interessado na aula, ela iria dar uma ajudinha pra ele. E bom, quando esse problema foi embora, outra apareceu. E era ninguém menos que os gêmeos Lewin. Só que justo nesse momento, antes que eles pudessem conversar, o professor que leciona as aulas de magia chegou na sala. E o seu nome era Lane Horse. E bom, ele começou a dizer que antes de começar a aula de exploração do dia, eles precisavam fazer uma coisinha pra ele. E assim ele estalou os dedos e várias páginas e provas caiu na mesa dos alunos. E isso era um exame de teoria mágica, o que é bem absurdo, né? Imagina, logo no primeiro dia de aula já tem prova, irmão. E basicamente isso estava acontecendo porque o professor Lane ali comentou que os alunos que não alcançarem certo nível não poderiam assistir às suas aulas, pois se eles eram verdadeiramente alunos da escola de Lumene, aquilo ali deveria ser o padrão deles. De qualquer forma, quando eles terminarem a prova, eles deveriam entregá-la para sua assistente Ana, que é aquela tiazinha lá no canto. E bom, agora do lado do Prota, o coitado nem sabia o que ia fazer, porque ele não sabia nada de magia moderna e a fórmula para ele é totalmente complexa. Mas não tinha o que fazer, e assim o tempo se passou. Os alunos já estavam comentando um com o outro que a prova foi mais fácil do que eles haviam pensado, tirando a última questão. E bom, de toda a prova, o Prota só conseguiu resolver uma delas. E o Prota já aceitou a derrota, né? Porque ele não conhecia nada de magia moderna e simplesmente joga uma prova no peito dele. E como ele já tinha previsto que ia reprovar, ele só saiu da sala depois de entregar a prova. E
pouco após isso, todas as provas foram recolhidas, e elas foram rapidamente corrigidas e devolvidas aos alunos. E o professor Len começou a dizer que a magia uma vez requeria compreensão perfeita, mas agora ela pode ser memorizada através de condições de ativação. Só que por causa desse desenvolvimento, o nível dos magos em geral piorou em muito. E juntamente dessa declaração, ele começou a invocar uma magia. E ele comentou que aquela ali era a essência da magia que ele mesmo tinha criado. E ao contrário do que a grande maioria das pessoas faz, que é começar do começo e ir para o fim, ele começou pelo lado contrário. De qualquer forma, ele tinha mostrado aquilo ali, pois ele queria que eles se tornassem alguém capaz de pesquisar e fazer a sua própria magia. E ele mostrou a sua própria magia para eles verem que isso dava para fazer. Mas voltando pro lado da prova, tinham 49 questões que valiam 1 ponto cada, baseadas em memorizações simples. E a última questão, que valia 51 pontos, analisava a verdadeira essência da magia. E ele esperava que todos os alunos dentro daquela sala se tornem um mago capaz de resolvê-la um dia. E diante disso, a Chelsea comentou que não era surpreendente que foi a única questão que ela não conseguiu responder. E olhando para a prova do Prota, que estava na frente dela, né, ela se perguntou se o Prota tinha desistido, já que ele nem estava mais na sala de aula. Porém, voltando para o lado do professor, ele foi informado que um aluno conseguiu responder a última questão, e literalmente só foi ela. E é óbvio que o professor entrou em êxtase e começou a perguntar cadê esse aluno, já que dentre eles tinha alguém que pela primeira vez na história conseguiu uma pontuação perfeita, e ele queria saber quem que foi esse indivíduo, né? O problema é que o professor tinha entendido que o tal aluno que respondeu a última questão tinha respondido todas certas, só que a sua assistente informou que ele só tinha resolvido a última questão e mais nenhuma. E esse aluno era o Leo Plov. Daí o professor começou a chamar por ele, só que como eu tinha dito antes, ele vazou porque tinha achado que tinha perdido. Nisso a Chelsea informou o professor, né? E bom, agora do lado do Prota, a Célia tava zoando ele, porque ele foi embora da sala de aula depois de resolver só uma questão. Daí ela comentou, né, que ele tava meio estranho, porque tipo assim, ele invocou um pintinho na aula de invocação e só resolveu uma questão na aula de magia. Tava mais do que claro que o Prota tava fazendo alguma coisa errada ali. Ela já tava até esperando o que ele ia fazer no curso de esgrima. Só que justo nesse momento, o professor Horns comentou que então o Prota fazia parte do curso de esgrima. Só que, para ter certeza, ele perguntou se o Prota era o Leo Plov, que tirou sarro da sua aula de magia. Afinal, ele tinha ido embora depois de responder uma questão só. Ou talvez as outras estavam tão fáceis que nem valia a pena responder. E o Prota rapidamente respondeu que aquilo era um mal entendido, já que ele não sabia que ele tinha passado da prova, pois todas as questões, tirando a última, eram muito difíceis, então ele não conseguiu resolver. E o professor não entendeu, né? Daí o Prota continuou dizendo que ele estudava magia por conta própria, lendo livros de magia antiga, e é por isso que ele não conseguiu resolver nenhuma questão sobre magia moderna. E diante disso, simplesmente do nada, o professor levantou o Prota igual um cachorrinho, implorando para que o Prota o seguisse. E bom, basicamente depois de literalmente arrastar o Prota lá pra não sei aonde, um pouquinho depois, a assistente Ana perguntou onde estava o professor Len. E a Célia respondeu que ele tava ali até agora há pouco, mas ele simplesmente pegou o Prota e arrastou ele pra algum lugar. Daí lá vai mais uma vez a Ana começar a correr, porque ela tava suspeitando que o professor Len ia fazer algo muito louco. E assim, voltando para o lado do professor Len, ele tinha escrito um monte de coisa no quadro e pediu para o Prota resolver aquilo. Enquanto o Prota resolvia, o professor Len estava refletindo que caso ele não resolveu aquela questão ao final por pura sorte, isso significava que o Prota já tinha o seu próprio sistema mágico em mente. E assim, interrompendo seus pensamentos, o Prota terminou de resolver as questões. E o professor perguntou mais uma vez se ele realmente tinha resolvido aquelas questões mentalmente. E o Prota respondeu que sim. E ouvindo essa resposta, meu colega, o cara ficou muito doido. E nesse momento a cena mudou para o professor Albi, que da visão dele, o professor Len tava igual um psicopata louco, todo feliz. O que, claro, já deixou uma suspeita no ar. E antes que ele pudesse fazer alguma coisa, o professor Albi já jogou ele pra cima perguntando o que ele tava querendo encher o saco já. E o professor Len começou a dizer ao Albi que o Leo Plov, o representante de calouros que ele tinha recomendado, era um gênio da magia. E isso pegou o Albi de surpresa, né? Porque ele achava que seria um cavaleiro. E vendo isso, o professor Len já ficou revoltado, porque não ia deixar o Prota ficar balançando um pedaço de ferro enquanto ele tem um talento tão absurdo pra magia. E como o professor Albi não queria ficar ouvindo mais daquele falatório, ele só jogou o professor Len no chão, mas por sorte a Ana segurou ele. E ela já tava pistola, porque ele simplesmente deixou a aula de magia pra trás e até agora não voltou, tá correndo igual louco na escola. E justo nesse instante, o Prota também apareceu. O Albi apenas deu um sorrisinho de canto pra ele. E diante disso, o Prota refletiu que os magos não mudaram nada com o tempo, continuam sendo um
lunáticos. E assim, temos um time skip de uma semana, depois do fim das aulas exploratórias. E os professores estavam num caos absurdo, porque o Prota literalmente estava querendo ser escolhido por todos os professores nas 3 aulas da escola, que era magia, invocação e esgrima. E isso era algo que nunca tinha acontecido na história da escola. E o diretor, diante dessa situação, achou isso bem engraçado, pois isso lembrava daquele herói da ficção, que também era conhecido como o 5º grande herói, e o seu apelido e nome era Herói do Início, Caio. Afinal, ele foi o único mestre de todas as classes na história. E agora, voltando para o lado do Prota mais uma vez, a Célia e a Chelsea estavam fazendo um treinamento de vigor. E o Thomas comentou que elas estavam bem focadas, né? Afinal, era final de semana, ele estava treinando ainda. E o Prota explicou, né, que a Chelsea tinha pedido para ele treiná-la. E o Thomas não entendeu, né? Então, cadê as armas e por que ela estava correndo? E o Prota falou que não, aquilo já era um treinamento. Afinal, a coisa mais importante do que armas é o vigor. E a Chelsea acrescentou que o vigor é o aspecto mais importante em um mago de batalha. E é por isso que elas estavam correndo. E bom, enquanto elas descansavam, a Chelsea comentou que era muito bom correr no final de semana. E ela também queria correr junto com o Prota. Só que a Célia não parece ter gostado muito desse comentário. Ou melhor, ela sabe como é que é correr junto com o Prota. E o Prota perguntou pra Célia se ela tava mesmo com medo, porque ele tava planejando correr com ela. Só que ela rapidamente rejeitou a ideia. E o Thomas, vendo nessa discussão entre os dois, ele perguntou por que eles eram tão próximos um do outro, já que eles pareciam ser namorados. E a Célia falou pra ele calar a boca, afinal o Prota é meio que um primo dela. E ouvindo essa informação, é óbvio que os dois iam assustar, né, perguntando se o Prota era um Zerdiger também. E a Célia respondeu que não exatamente, tinham as circunstâncias que não deixava que ele fosse. Mas voltando para o tópico principal, o Prota falou que tava na hora deles correrem juntos. Aí é óbvio que o Prota não ia deixar a Célia fugir. E assim, a cena corta para o dia da atribuição da classe. E a classe do Prota era 1-5, que provavelmente era o primeiro ano, sala 5, né, eu acho. E junto do Prota tava ninguém menos que o Thomas. E o Prota ficou meio surpreso que o Thomas sabia que ele estava na classe 5. E não só ele tava ali, a Chelsea também tava. Só que eu acho que só em corpo, né, porque a alma não tava mais não. E o Thomas perguntou o que diabos eles fizeram no final de semana pra estar daquele jeito. E o Prota respondeu que foi só o básico do treinamento. E neste momento, uns alunos lá atrás comentou que essa era a classe 5, também conhecido como a classe da angústia. E provavelmente os fracotes ali não iriam durar nem o primeiro semestre, o que era muito lamentável pra eles. Só que justo nesse momento o professor chegou, comentando que, ao seu ver, lamentáveis eram eles, já que eles estavam fazendo esse tipo de comentário estúpido. E o nome desse professor aí é Harold Edmond, e o apelido dele é o Muro das Lamentações. E depois de fazer aqueles 2 alunos ali de banquinho, ele começou a dizer que aquela aula era para aqueles que tiveram as menores notas dentre os novatos. E provavelmente eles sabiam dos rumores sobre ele, e também do seu apelido de o Muro das Lamentações. E ele perguntou se alguém tinha ideias do motivo de ele ter se colocado como professor dessa sala. E o Thomas, né, na maior inocência, perguntou se era para melhorar as notas deles. E o professor Edmond declarou que essa seria uma resposta típica de um aluno falho. Então ele mudou a pergunta, questionando se alguém da sala sabia qual era o dever de um aluno dessa academia. E a Chelsea respondeu que é de ensinar como é o mundo dos heróis por meio das missões práticas. E o professor confirmou, mas tudo que ele via diante dele são pessoas que vão morrer assim que entrar nesse mundo. Então, o melhor é só expulsar eles logo, já que eles são seres patéticos que apenas se segurariam em seus companheiros enquanto eles morriam antes do tempo. E basicamente, pra quem não entendeu, o professor já tava ali pra só segurar eles na escola mesmo por um tempinho, porque provavelmente ele já tava indo pro buraco. E é por esse motivo também que ele tinha um apelido de Muro das Lamentações, porque a única coisa que restava pro pessoal ali é só chorar. Entretanto, olhando em direção ao Prota, o professor Harold comentou que provavelmente ele seria alguém que sobreviveria a esse mundo. De qualquer forma, o professor pediu para que todos os alunos mudassem de roupas, pois agora estava na hora de treinamento de combate. E bom, já do lado do campo de treinamento, o professor tava de boa, como se estivesse na praia. E ele explicou que eles iriam começar o treinamento, pois com esse treinamento eles iriam mudar a linha de pensamento que eles criaram quando entraram na Academia Lumene. Então ele pergunta o que eles achavam que vão salvar eles na vida real, onde as coisas acontecem rapidamente. É uma aluna chamada Nella respondeu que provavelmente seria o seu companheiro que estaria ao seu lado o tempo todo, certo? E o professor respondeu que não, e que era a sua própria habilidade, pois assim que eles soubessem até onde pudessem chegar, conseguindo se sobressair em qualquer situação de perigo, faria com que eles consigam ajudar até mesmo os seus companheiros. Só que eles estavam confiantes na capacidade de proteger os próprios companheiros. E diante disso, uma outra aluna falou que sim, estava confiante nas suas habilidades. E o
professor pediu pra ela provar então, né? Mostrando pra ele uma bola de fogo. Ah, e o nome dessa aluna aí é Eliana. Só que pelo resultado da bola de fogo, o professor falou que aquilo era muito medíocre, já que com aquela bola de fogo dela ali, ela não conseguia matar nenhuma formiga. Porém, a Eliana respondeu que caso ela colocasse mais mana, ela iria conseguir. O professor comentou que era realmente incrível. Então, o professor pediu para que ela acertasse a sua bola de fogo naquela pixie ali. E a fadinha ali chega tava zoando a Eliana, mas ela não conseguiu acertar nem que a pega a fada. E diante dessa situação, o professor explicou qual era o motivo de aumentar a quantidade se a qualidade era péssima. Basicamente, ele queria explicar que o motivo deles serem tão ruins é pelo fato deles não saberem utilizar as próprias habilidades de maneira eficiente. E pelo que ele se lembrava, os ensinamentos de um mago básico era focar em uma coisa e ir além do limite. De qualquer forma, a aula não ia acabar até que a Sylphide fosse atingida. E diante desses comentários, o Prota refletiu que as palavras do professor doíam, mas era verdade. E como o Prota já estava ali, ele queria tentar também. E vendo o Prota ao longe, o professor também tinha altas expectativas. Ou melhor, ele queria saber se o Prota também era bem parecido com o herói falso Kyle. E assim a aula continuou, com todo mundo tentando pegar a Pixie, e o Prota utilizou aquela magia que ele tinha feito lá no momento da corrida, aquela Passos da Fênix. E é claro, todo mundo ficou surpreso com a velocidade dele, e por um momento ele quase alcança a Pixie, e ela consegue desviar, mas o Prota já estava preparado para isso. E quando ele tenta pegar ela pela segunda vez, uma outra pessoa aparece, e era ninguém menos que o Doran. E o que ele estava fazendo ali eu não sei, já que ele é de outra classe. E nesse momento, juntamente com ele, aparece outra pessoa, e era ninguém menos que o professor da classe 1/1, e o seu nome era Sedgen. Ah, ele era o segundo na votação da turma de formandas. E o primeiro colocado, adivinha quem era? Ninguém menos que o professor Harry, questionando o que o Sedgen estava fazendo ali. Será que ele queria dar aula no lugar dele? E vendo os dois diante um do outro, o Thomas comentou que parecia que ia ter um duelo entre os dois pilares da Academia Lumene. Ah, e esse negócio de pilares aí é porque os dois já foram alunos da academia há 20 anos atrás. Nisso, a Nella Carvin, que é aquela garota de cabelos rosas, se aproximou do Thomas, perguntando como ele sabia disso. Daí, né, como ele nunca tinha chegado tão perto de uma garota, ele já começou a se embananar na fala, comentando que ele sabia muitas coisas na escola. Mas mudando para o lado dos professores, o Sedgen, que eu vou chamar ele de Ed, porque é muito difícil ficar lembrando Sed, comentou ao professor Harry que não sabia por que ele tinha escolhido a pior sala para lecionar. E para descobrir a resposta para tal pergunta, ele queria uma competição entre a classe 1 e a classe 5. E o esporte que eles iriam escolher para esse evento seria a Bastera. E diante disso, Harry declarou que o Ed era um gênio, já que aprender na prática era a melhor coisa. E o Ed já começou a dizer que provavelmente a sala 1 ia ganhar. Só que o professor Harry cagou e andou. Ele só queria ficar de boa ali dando a aula dele. E ouvindo essa resposta aí, o Ed não entendeu muito bem do porquê que ele era o primeiro colocado na votação dos alunos. Mas nesse momento, o professor Harry declarou à classe 5 que estava dando a oportunidade para eles praticar as suas habilidades. E eles teriam um duelo de Bastera com a classe 1. Ah, e claro, caso eles perdessem, todos seriam expulsos. Afinal, eles já estavam numa corda bamba mesmo. E é claro que os alunos ficam muito assustados, né? E eles perguntaram ao professor se ele estava falando sério, já que essa era literalmente a primeira aula deles. Além de que a classe 1 tinha 3 capitões. O professor Harry apenas falou para eles darem seu melhor então. Ou melhor, eles deveriam superar os seus limites. Além de que, por que eles estavam se preocupando? Afinal, eles têm um representante do calouro na classe deles. E com isso, o professor Harry pediu para o Prota escolher 6 representantes que vão com ele para a Bastera. E o Prota já notou que o professor Harry estava fazendo um teste com ele, mas ele não estava olhando para ele daquela maneira porque gostava dele, pois tinham crianças que perderam o seu espírito depois de apenas uma semana na Academia Lumene. E nem era difícil saber o motivo. E provavelmente o motivo do professor Harry estar fazendo aquilo era que ele queria que o Prota liderasse essas crianças da classe 5 que já estavam agindo como se estivessem perdidos. Por isso ele tinha que dar um jeito de ter algum tipo de avanço na partida de Bastera. Ou melhor, um jeito de aumentar a moral da classe 5. E bom, um tempo depois as equipes já foram montadas, tanto da classe 1 quanto da classe 5. E o Prota perguntou, né, pra Chelsea por que todo mundo tava com medo. E ela começou a explicar que era porque o Bastera é um esporte de combate e uma tradição antiga honrada na Academia Lumene. Só que na cabeça do Prota aquele era só um jogo de bola. E o Thomas respondeu que não era só um jogo de bola comum, mas sim um jogo muito perigoso de bola. E nisso, vendo o povo meio assustado ali, a Célia já começou a zoar eles, declarando que essa seria uma vitória muito fácil pra classe 1. E nesse momento o Prota declarou
declarou para os seus colegas para eles não se preocuparem, pois a classe deles não iria perder. Daí a Célia já começou a ficar pistola, falando que ia mostrar o fruto do seu treinamento especial. E bom, eu também acho que a Chloe provavelmente vai querer mostrar os frutos do treinamento dela, porque ela tava olhando com um olhar mortal pro Prota. E neste momento, o professor Ed pediu para que todos entrassem na arena. E o Prota perguntou, né, quem iria junto com ele. E diante disso, a Chelsea e a Iliana deram um passo à frente. A Nella e um outro carinha também foi. Ah, e o Thomas, que tava tentando se esconder também. De qualquer forma, essa seria a equipe da classe 5. E como eles já estavam prontos, o professor Ed jogou aquela bolinha de cristal pra cima, o que significava que aquilo era o início da partida de batera. E bom, o jeito de iniciar a partida parece basquete, eles jogam a bolinha pra cima e quem pegar primeiro é o dono. Ah, e como o Prota acabou pulando um pouquinho mais baixo, o Duran foi o primeiro a pegar aquela bola. E nisso o Prota perguntou pra aquele carinha lá de cabelo amarelo, para ele explicar rapidamente as regras pra ele. Ah, e o nome desse carinha na verdade é o Tid, e ele explicou que era bem simples, ele apenas deveria colocar a aura na bola e jogar no gol sem usar mãos ou pés, e o primeiro que fizesse 2 pontos vencia. E bom, o goleiro deles era ninguém menos que o Thomas, e a primeira bola que ele enfrenta é ninguém menos que o do Duran, que tipo assim, eu acho que ele tentou mirar no Prota, só que ele acabou desviando e por causa do ricochete da bola, ele entrou no gol. E isso significava que faltava mais um ponto pra classe 5 vencer. Bom, eu acho, né, segundo as regras deveria ser isso. E o Prota perguntou, né, como é que fazia pra eles pegar a bola pra eles. E o Tid explicou que tinha 3 modos. A primeira é quando a bola sai da área durante a vez do oponente, a segunda é quando eles pegam a bola, e quando ele ia falar a terceira, a Eliana leva uma baita de uma bolada. E quem tinha lançado ela dessa vez foi ninguém menos que a Célia, mandando eles pararem de ficar conversando, porque a partida iria acabar. Mas voltando para a explicação anterior, o Tid comenta que esse era o terceiro jeito, quando um membro do time fica incapacitado depois de ser atingido pela bola. Ah, e os jogadores não podem atingir eles diretamente, só com a bola. E bom, diante de todas essas informações, o Prota declarou que então agora era a vez deles. Ah, e só por informação de vocês aí, a classe 5 tá com menos um aluno. Ah, e também não tem como substituir, se perder um vai ficar menos um mesmo. Agora já do lado do professor Ed, ele estava refletindo que o time com jogadores que tem mais poder de fogo possui uma vantagem esmagadora no Bastera. E falando em força esmagadora, eles têm a chama dos Zerdigers do lado da classe 1, que são muito conhecidas por serem a mais poderosa de todas. E o Ed perguntou, né, pro Harry por que ele aceitou essa partida, porque ele já sabia que provavelmente eles iam perder, né, já que seria incrivelmente difícil pra classe 5 vencer. Só que o Harry tava cagando e andando, o que fez o professor Ed ficar pistola e perguntar por que ele não age igual uma pessoa normal. E diante disso, o Harry apenas perguntou se ele se lembrava da primeira discípula que ele teve, aquela da casa Zerdiger. E o Ed respondeu que sim, não tinha como ele esquecer, já que ela era conhecida como a Imperatriz do Bastera. E nisso, o Harry comentou que o filho daquela Imperatriz estava na classe 5. E é óbvio que, ouvindo isso, o Ed já começou a ficar mais atento na partida. Mas do lado dos alunos, eles já estavam desmotivados, né, porque como é que eles iam vencer a classe 1? Entretanto, olhando mais atentamente, eles viram que as coisas estavam começando a mudar. E a Célia já começou a ter um pressentimento ruim, porque ele finalmente iria começar a agir. Aí a pessoa que ela tava falando é obviamente o Prota, né? E depois de juntar essa quantidade absurda de mana, ele jogou a bolinha. Porém, ela não atingiu o gol, porque ela foi rapidamente parada pelo um iceberg que a Chloe criou. E ela já começou a dizer que, contanto que ela esteja ali, fazer pontos seria impossível. Contudo, o Prota já estava esperando que ela fizesse algo assim. Nisso, o Prota foi em direção à bola novamente e deu um baita de um soco. E agora ele fez o gol, o que deixou os dois professores muito surpresos, ou pelo menos o Ed ficou. E agora o placar tava 1-1. E agora que finalmente o jogo tinha começado. E assim o jogo continuou, né? E pelo que eu notei, eu falei errado aquela hora lá atrás. O time precisa estar em 2 pontos de vantagem para vencer. Mas de qualquer forma, o jogo continuou com um monte de eliminação de um para cada lado. E quando parecia que a classe 1 ia fazer o último gol e vencer, o Thomas conseguiu segurar a bola do Duran, lá ele. Mas como ele estava sem mana, o Prota ia ficar sozinho. E agora seria 1 contra 3. E dava pra ver que a classe 5 tava em total desvantagem, porque o Prota tava contra os 3 capitões da classe 1. E diante dessa situação, eles já começaram a se preparar. E o Prota também. Contudo, o Prota tava tão, mas tão rápido, que ele literalmente desapareceu, o que pegou todos de surpresa. E eu não sei se era por causa da velocidade dele, mas tinham vários e vários clones, o que rapidamente bugou a cabeça da Célia. E a Chloe estava tentando achar qual era o verdadeiro. Só que ela percebeu que aquela ali era uma magia das estrelas. E assim eles acabaram levando um gol. Ah, e essa magia das estrelas aí não é muito normal não, já que é uma magia élfica e não humana. De qualquer forma, o vencedor
vencedor foi a classe 5, e eles venceram de 11 a 10, e eu não sei por que motivo eles venceram, porque não devia estar 2 pontos de vantagem. Eu tô bugado, não tô entendendo mais nada não. E bom, assim, o pessoal da classe 5 poderia ficar um pouco mais tranquilo, porque eles quase foram expulsos no primeiro dia de aula. E o professor Edge perguntou para o Harold o que ele tava querendo fazer, expulsar os alunos no primeiro dia. E o Harold respondeu que só tinha dado uma motivada neles. E já do lado da classe 1, o pessoal tava em depressão, né? E o Edge, se aproximando da Chloe, comentou que ela poderia estar brava porque perdeu. Mas assim que a partida acaba, independentemente do resultado, eles sempre deveriam cumprimentar o seu oponente. Além de que eles deram o seu máximo para tentar vencer. E tinham pessoas que ficaram de pé o tempo todo torcendo por eles. Por isso eles deveriam se levantar e manter o seu orgulho vivo. E os alunos já começaram a ficar muito motivados com essa declaração, e o professor Harold já começou a zoar, perguntando como que era a sensação de ser tão adorado. Mas bom, as duas equipes formaram uma fila uma frente à outra, e cada uma superaram seus desafios, vencendo em cada batalha. E na partida de hoje eles conseguiram entender os seus limites e superaram a situação. E que dali pra frente era bom eles começarem a melhorar ainda mais a harmonia em combate entre eles. De qualquer forma, eles deveriam se cumprimentar. E assim eles conversaram um com o outro, falando que vai vencer da próxima vez, o outro falando que não vai deixar, e blá blá blá, o comum de sempre. Porém, a Chloe não tava querendo muito aceitar a derrota não. Nisso, o Prota se aproximou dela, declarando que ela tinha ido muito bem. E com um pouquinho mais de experiência, ela com certeza chegaria muito mais longe. E olhando para o rosto sincero do Prota, a Chloe refletiu que um dia ela teria certeza que iria derrotá-lo. E bom, assim temos um time skip de um mês. E bom, o Thomas já chegou perguntando tanto para o Prota quanto para a Chelsea se eles não iriam entrar num clube. E o Prota só respondeu que ia fazer um, o que já assustou todo mundo ali, né? E a Chelsea já começou a dizer que caso o Prota criasse um, ela ia entrar nele. E o Thomas perguntou que tipo de clube seria. E o Prota falou que seria uma sociedade de pesquisa de heróis, pois ele queria investigar mais coisas sobre o herói esquecido e o herói do início, Kyle. E diante disso daí, o Thomas já começou a dizer que provavelmente ninguém vai entrar no clube do Prota. Nisso, a Chelsea já notou que provavelmente, se fosse assim, ela iria ficar sozinha no clube com o Prota. Daí ela falou que ia ficar junto com ele, né? Só que justo nesse momento, começou uma barulheira de aluno correndo, gritando e indo tudo pra janela. E bom, do lado de fora, aparentemente, eram os alunos do 5º ano que voltaram depois de terminar uma dungeon de herói. E bom, nos é explicado que os fragmentos dos registros dos heróis são espalhados pelo mundo. E de tempos em tempos, eles se descontrolam e geram dungeons. E essas são conhecidas como os dungeons de heróis. E para concluírem essas dungeons de heróis e recuperar os fragmentos dos heróis, os alunos dos anos mais avançados da Lumene partem por pelo menos 2 semanas e algumas vezes até mais de um mês. Como por exemplo, a mãe do Prota passou por umas coisas meio parecidas na época dela também. De qualquer forma, chegaram um monte de aluno. Primeiro, o oriental musculoso da frente é o veterano Li Jamua. E do lado dele, a mulher do sul e veterana Tora Yan. E aquele carinha loiro de capuz é o veterano Uta. Porém, segundo Thomas, estava faltando uma pessoa, que era o homem no topo da Lumerne, o presidente do conselho estudantil, Riz. Só que o Prota nem ouviu essa parte, porque ele simplesmente estava sendo arrastado. E quem estava levando ele era ninguém menos que a Sally. O Prota perguntou o que ela queria com ele, e ela apenas pediu para que ele a seguisse. Eles precisavam ir para a cidade de Liméria, onde o presidente do conselho estudantil queria conversar com ele. E o Prota perguntou o motivo, né? Porque simplesmente do nada. E a Célia, não querendo dar nenhuma explicação, falou que o Prota ia saber quando chegar lá. E já no local de encontro, a própria Célia não sabia do porquê que o presidente queria encontrar eles ali. E o Prota falou que deve ser pra comer, né? Porque o cheiro tava bom. Só que justo nesse momento, a tal pessoa chega. Tanto que a Célia vai correndo e o abraça, chamando ele de irmãozão. E bom, o irmão da Célia se apresentou ao Prota. E ele era o presidente do conselho estudantil, Riz Zerdinger. Ah, e na parte da comida o Prota acertou, tá? Porque eles estavam comendo um pouquinho depois. Nisso, o Riz perguntou pra Célia o que tinha de errado, já que ela não tava comendo quase nada. E ela falou que era a primeira vez que ela tava comendo algo daquele tipo. E depois que ela deu a primeira bocada, ela viu que o negócio era muito bom. Mas indo ao tópico principal, o Riz sabia que o Prota era o filho da tia dele. E o Prota perguntou, né, se ele já tinha conhecido a mãe dela antes, porque ela foi meio que expulsa da família, né? E o Riz respondeu que tinha visto ela algumas vezes quando ele era bem pequenininho. Além de que a mãe do Prota era muito famosa durante os seus dias na academia. E o Prota ficou meio surpreso
surpreso, né? Como assim sua mãe? E o Riz continuou dizendo que a mãe do Prota fez muitas coisas que eram consideradas lendárias até hoje. Por exemplo, teve uma vez que ela disse que as sobremesas no restaurante dos dormitórios eram horríveis. Daí ela simplesmente reuniu todos os alunos e invadiu o escritório do diretor só pra ter comida mais gostosa, você acredita? E assim eles continuaram a conversa um com o outro, ele uma risadinha aqui e ali. E diante disso, o Prota notou que o Riz era digno de ser chamado de o mais forte de Lumene. E aparentemente era só questão de tempo antes de ele se tornar um herói. E bom, como eles estavam conversando sobre a sobremesa, o Riz propôs para que eles experimentassem um pouco dela. E no momento em que o Riz ia fazer o pedido da sobremesa, ele retirou algo do seu bolso que estava brilhando. E era tipo um pedacinho minúsculo de papel. E bom, assim um tempo depois, a gente volta para a sala de aula, onde um aluno faz uma pergunta para o professor Harrod. E ele, né, meio cansado já, perguntou o que ela queria saber. Ai, quem tinha feito a pergunta é a Eliana. E ela queria perguntar por que eles não escolhiam o representante de classe deles. Pois, pelo que ela tinha ouvido dizer, as outras classes já tinham escolhido alguém. E sobre esse assunto aí, o professor Harrod respondeu que ele tinha até esquecido disso. E ele simplesmente jogou a vaga de representante no colo do Prota, falando que ia ser ele. Daí a Eliana já ficou meio triste, né? E o Tid também comentou que eles tinham que fazer pelo menos uma votação. E jogando um monte de documento na mesa, o professor Harrod declarou que os representantes de classe pegam aqueles documentos ali e organizam eles um por um. Daí é óbvio que diante dessa mini prova aí, ela desistiu. E neste momento foi anunciado para a escola inteira que em alguns momentos eles iriam realizar um estudo em conjunto e todos os alunos do primeiro ano deveriam se preparar para ir ao auditório. E o Prota perguntou, né, se eles não deveriam se preparar. E o professor Harrod já começou a elogiar o representante da sala. E assim eles começaram a ir para o auditório e no meio do caminho o Prota e o Thomas acabam encontrando a Chloe que só tava o pó da rabiola de tão cansada. Nisso a Chloe perguntou pro Thomas se ele tinha alguma poção de fadiga sobrando e ele falou que ele tinha só duas e eram as últimas dele. E o Prota perguntou pra ela por que ela tava tão focada em fazer tantas coisas assim, porque tipo assim, acabou de começar o ano, ela não tava se esforçando demais não, e a Chloe apenas respondeu que estava bem. E o Thomas achou isso bem incrível, já que ela era a melhor aluna de teoria mágica, e a Chelsea respondeu que ela não tinha escolha a não ser focar mais ainda, pois no momento em que o Prota aprendesse sobre a magia moderna, era quase que certeza que ele chegaria no mesmo nível que ela na prova de teoria mágica. E para o Thomas não fazia nenhum sentido, já que o segundo lugar não é tão ruim assim. Só que a Chelsea respondeu que a Chloe era de uma torre mágica. Por exemplo, a Chelsea ali é uma maga de batalha, então ela não se importa muito de ficar um pouco atrás na teoria. Mas se for falar em investigação mágica e pesquisa, que são o núcleo da Torre de Magos, isso significava que o orgulho dela estava em risco. Isso era a coisa mais básica que ele deveria lembrar. Tanto que a Chelsea perguntou pro Thomas se ele era realmente um mago. E ele respondeu que apenas usava magia para viver. Mas, bom, mudando de cena, agora na sala do diretor, ele recebeu uma informação que a página danificada do herói havia reagido. E o Riz respondeu ao diretor que sim, era uma página que foi danificada ao ponto de que não deveria reagir. Porém, o mais estranho é que ela realmente tinha reagido e não tinha nenhuma relíquia por perto. E o diretor perguntou se teve alguma outra vez que ela reagiu, e o Riz respondeu que não. E diante disso, o diretor apenas falou que ia dar uma olhada mais atentamente nisso e pediu para que o Riz voltasse, já que ele deveria estar cansado depois de uma viagem tão longa. E neste momento, o diretor chamou uma garota chamada Helena e pediu para que ela levasse aquilo ao auditório, o hall dos novatos, já que as aulas conjuntas do primeiro ano começariam em breve. E internamente, o diretor estava refletindo que existiam alguns momentos onde alguns desses fragmentos, como aqueles ali, começaram a reagir. E se aquele no registro do herói aparece, ele reage. E agora, voltando para a primeira aula conjunta dos primeiranistas, havia uma professora de cabelos brancos, e o seu nome é Artiane Nieri, que estava pedindo para que todo mundo ficasse em silêncio. Padrão, né? Todos os alunos começam a conversar um com o outro, só que ela tava falando baixinho demais, né? Daí, chegou num ponto que ela tava ficando tão pistola que ela começou a dizer que se eles não quisessem apanhar, era bom eles calarem a boca, senão eles iriam morrer. É tipo assim, a personalidade dela deu 180 graus. Daí ela começou a gritar um monte, que não sei o que, tanto que ela tinha até um apelido chamado de Artiane a Roqueira. Só que depois de um tempo ela notou que ela tava gritando demais e pediu desculpas. E o Prota, olhando para ela, notou que ela era uma espiritualista, algo que até mesmo na vida passada dele era difícil de encontrar. Mas voltando pro lado da Artiane, ela declarou que estava na hora de começar a aula conjunta, e ela começou explicando que depois da aparição do registro dos heróis, o motivo pelo qual o clã dos heróis surgiram é aquele, pois para abrir o mundo do herói era necessário ter um item relacionado àquele herói. Então era mais fácil para um descendente do herói abrir o mundo do herói. Por isso a Academia Lumene,
o local que preserva os registros dos heróis, e as famílias possuem uma boa relação. E colocando em umas palavras mais simples, vocês entenderem, seria algo como assim: a escola era o baú e a família tinha a chave, tá ligado? Então ela perguntou se alguém sabia o motivo do estudo dos heróis serem algo tão importante. E bom, eu não sei se ela tava esperando a resposta de alguém, mas ela mesma respondeu a pergunta, declarando que o estudo do herói era importante porque, com ele, eles acham pistas para concluir o mundo do herói e aprender mais sobre ele. E assim que eles chegarem nos anos finais, eles poderiam escolher um herói para se obter a força e tentar concluir as páginas deles, como por exemplo aquele fragmento do herói que os alunos do 5º ano encontraram. Só que no momento em que ela ia abrir a caixinha, ela ia falar outra coisa. Ela perguntou o que eles achavam de falar ou o que eles queriam como um herói. E a Célia foi a primeira a levantar a mão, declarando que queria virar uma cavaleira que vai superar as gerações anteriores da sua família. Já a Chloe queria escrever um livro de feitiços que contenha os seus feitiços originais. Daí, mais pra frente, né, resumindo, um monte de gente falou um monte de coisa. E quando chegou finalmente no Prota, ele declarou que o seu objetivo era aniquilar completamente o Erebos. O que, diante dessa declaração, muitas pessoas ficou meio chocada, né? E claro, muitos dos alunos que ouviram começaram a zoar o Prota. E o Ed já perguntou para o Harold o que ele achava dessa declaração. E o Harold comentou que estava meio arrepiado, porque o Prota não é aquele tipo de pessoa que apenas fala por falar. Além de que fazia cerca de mais de 1 milênio que o Erebos foi dividido em várias partes de selado. Porém, ele foi ressuscitado várias vezes ao longo dos anos. E o desastre se alastrou por todo mundo após a ressurreição de uma só parte. Daí o sonho do Prota é erradicar completamente o Erebos. Mas bom, voltando para a aula, a Artiane comentou que depois que cada classe disser em que página é aquela, eles iriam aprender a como concluir o mundo do herói. Aí era bom eles não tentar fazer gracinha com aquela folha ali, porque se caso algo inesperado ocorra, os professores iriam estar observando eles atentamente, então era bom eles não causar problemas. E tipo assim, a grande maioria dos alunos estavam muito emocionados, já que era a primeira vez que eles estavam vendo de tão perto um pedaço de um registro de herói. Nisso, a Artiane declarou que os primeiros a tocarem no registro do herói seriam um representante de cada classe, que no caso era a Célia, o Prota, aí tem o Abade, a Shenxia, e a professora Artiane declarou que eles tinham encontrado 2 registros nessa última expedição, mas é óbvio que eles só iriam usar um nessa aula. E como era um pedacinho bem pequenininho, eles acabaram trazendo, já que não ia causar um estrago tão grande. Só que foi no momento em que ela falou estrago e o Prota encostou naquele mini papel, um brilho reluzente começou a aparecer, e uma janela de sistema apareceu declarando que o registro do herói havia sido aberto. Só que qual mundo e qual capítulo era aquilo não foi revelado. E assim, magicamente, todos os professores, junto com os alunos, acabaram entrando no registro do herói daquela página perdida. E é isso, muchachos! Terminamos hoje por aqui. Se vocês querem a continuação dessa belíssima obra, comenta aí livro, né? Porque agora estão dentro de um livro. É a primeira vez que eu vejo alguém mergulhando na história, quer dizer, entrando na história, né? Eu acho que é isso. Mas tá bom, né? Se vocês puderem hypar o vídeo, se inscrever no canal, mandar esse vídeo pra sua avó que tá assistindo, sei lá, alguma coisa, compartilha com os amigos, vai ajudar bastante nós. E vai pro próximo vídeo, né? Que o outro tá tão bom quanto esse. Vai lá, vai lá.